Sejam bem-vindos a mais um episódio da Ideia é Uma Só. Hoje com um convidado muito especial, Bruno Pinto. Fala, meu querido! Ó, a terceira vez aqui, já pode pedir música? Pode, com certeza. Rapaz, bota aqui música de carnaval, pode botar. Depois da edição, mete uma música de carnaval aí, que já estamos começando a melhor época do ano. E para não perder o costume, a gente vai mudar de papel agora, né? Você vai ser o host desse podcast com o maior prazer, meu irmão. Vamos embora, é um prazerzaço lhe entrevistar pela sua trajetória. Agora eu tive uma condição sine qua non de estar aqui. Perfeitamente. Você pode dizer qual é? Eu falei, né? Não falhou não, porque a gente vai adaptar. A gente vai dar um jeito. A gente vai virar a câmera dessa vez. Aí vocês vão ver agora quem tá por trás das câmeras. O cara que faz tudo aqui acontecer. É isso aí. É isso aí. Hoje ele também vai participar. E aí, se apresente. Bom, pessoal, eu sou o comandante aqui desse podcast. Para quem não me conhece, meu nome é Cauã. E aí vamos seguir nesse podcast. Hoje vai ser 3 pessoas. Então vamos fazer perguntas e respostas. E vai ser muito massa. Acompanha aí. Simbora aí. E aí, como host, eu queria dizer que esse podcast é um ao vivo gravado. Por favor, não tenha cortes, a gente não vai fazer nada, só vai seguir, porque falhar faz parte. E quem sabe faz ao vivo, né? Exatamente. O mais importante, na verdade, é a gente brincar com as falhas, aprender e seguir, né? Com certeza, irmão. E a gente conversou rapidamente, né? Naquele dia, só para recapitular um pouco, e eu queria começar a puxar esse tema. A gente tem a Hub Soluções Ambientais, que é a empresa especializada em fazer limpeza de reservatório. E teve uma pequena falha quando a gente foi fazer o reservatório da casa de quem? De quem? Desse grande cidadão aqui. Deu uma entradazinha de ar na bomba, e aí prontamente minha equipe foi lá. Eu fiz questão de ir, porque você como cliente e parceiro é essencial pra gente, e a gente deu todo o suporte. E aí eu queria saber de vocês aqui, porque vocês também atendem muitos clientes. E como qualquer ser humano falha, qual é a grande lição que a gente recebe com a falha? E o que é que a gente deve fazer no momento de falha, sendo empresário, empreendedor, do pequeno, do grande, do médio negócio aí? Como é que é a tua visão sobre isso? Show de bola, Bruno. Cada vez mais a gente tem que lembrar, né, que quem é empresário é porque arrumou algo para solucionar um problema, né? Vários problemas. Muitos problemas, né? E tem problemas, como você sabe, que coisas que a gente não consegue controlar, né? Como, por exemplo, entrada de ar numa bomba, não tem como você controlar isso. Né? Então, a ideia é cada vez mais você ter paciência, você realmente se acalmar, pensar e ver a melhor forma de resolver. Como, por exemplo, lá especificamente, a gente só consigo colocar água para cima às 10 horas da noite. Então, no meu bloco, que a gente lá tem 3 bombas, deu problema. Então, eu não conseguiria resolver nada naquele momento. Então, prontamente, né, eu mandei uma mensagem para vocês. E no outro dia de manhã cedo você já foi lá poder tirar esse arzinho da bomba e tudo voltou ao normal. Porque no final, tudo tem solução, né, cara? Exatamente. Pessoal, só vou pedir licença aqui, que como todo empreendedor, não consegui largar o computador hoje. Tá? Estamos aqui, mas o foco está principalmente nessas 2 grandes figuras. E, Dr. Cauã, quando você tem erros e falhas aí na parte de edição, de computação, não adianta se desesperar, né? A máquina não vai entender que a gente tá desesperado, principalmente. Eu acho que é pior. Eu tenho 37 anos, então assim, eu peguei a evolução do analógico pro digital. E quanto mais desesperado eu tô, menos a máquina funciona, né? Acontece isso contigo também. E mais. E aí, Gal? Eu entendo que se eu me desespero, quem tá do meu lado também se desespera, né? E aí a máquina que conversa ali com você, ela parece que entende o que você tá falando. A gente até brinca que a gente fala no telefone e acontece as coisas, né? Aparecem as propagandas. Eu acho que, de fato, as máquinas escutam a gente. Mas se a gente se desesperar, a gente não vai resolver o problema. E a gente tem que focar na solução do problema. O que é muito difícil das pessoas focarem hoje em dia na solução, né? Foca só no problema em si. E eu acho que tem uma divisão aí, rapidinho, que eu só aproveitando, eu tava vendo um podcast um dia desse, de um comediante, inclusive, que ele faz comédia para dentro de empresa, e ele falou, muitas vezes a gente tem que atender aquele problema, resolver e depois entender o que foi que causou aquele problema. Sei que muitas pessoas esquecem de ver isso. Soluciona ele de vez, mas ninguém sabe o que foi que aconteceu. Então, lá na empresa hoje a gente tem uma equipe lá, que quando dá problema eu junto todo mundo e falo assim, a gente resolveu o problema de Rodolfo, tá aqui. Mas no mesmo dia eu sentei com o Rodolfo como parceiraço, fiz, Rodolfo, o que é que eu posso fazer dentro da empresa para minimizar esse problema? Entrada de ar na bomba pode dar a qualquer momento. Mas o que é que eu posso fazer antes? Ah, Bruno, tem que chamar um encanador. Ah, Bruno, tem que
tua equipe tem que ser treinada para ver se a bomba vai ligar na hora ou não. Então a gente tem que fazer essa ferramenta acontecer antes do problema. Vai acontecer problemas? Vai. E no trabalho de vocês aí, como é que vocês estão fazendo essas ferramentas? Que eu sei que esse cara aqui, ele adora uma ferramenta, ele adora um processo. Se duvidar, tem um processo para pegar água nessa geladeira. Porque vocês não estão vendo, mas tem uma geladeira aqui que tem um processo. Você abre com a mão direita, pega a garrafinha com a mão esquerda, vai dar certíssimo. Não é tão perfeccionismo assim não, mas de fato, Bruno, você tem que entender que como administrador, a gente tem que criar de fato um processo, um procedimento. Porque senão vira casa de mãe Joana. Então todo mundo faz de qualquer jeito. Então quem faz de qualquer jeito não faz a coisa certa. Boa. Então aqui, né, a gente tem o nosso ritual de resultados toda sexta-feira. Então para quê? Para que a gente possa realmente se reunir, a gente verifica todos os resultados, tanto positivos como de aprendizado. Para você ter noção, palavra tem poder, a gente entende muito bem isso. A gente colocava como resultado negativos e resultado positivos. E a gente mudou para resultado positivos e de aprendizado. Por quê? Porque é um aprendizado. É algo que você não sabia ou algo que você sabia e você não seguiu o processo passo a passo a ser seguido e deu alguma besteira. Então, toda sexta-feira que a gente tem nosso ritual de resultados para poder trocar ideia e todo mundo da equipe ficar engajado e entender, né? Porque no final, às vezes acontece muito é o seguinte. O cara que é da equipe de caixa d'água, por exemplo, ele às vezes não consegue entender o problema que acontece na tua outra equipe. Mas no final, o problema é da empresa como um todo, não é nem de um nem de outro, entendeu? Então aqui a gente consegue realmente reunir, colocar isso, a gente chama de estômago, ou seja, colocar as coisas para fora, poder realmente conversar e alinhar e fazer o máximo para que não aconteça novamente. Tem uma coisa na tua empresa também que eu já reparei, que lá na empresa a gente faz também bastante, é que todos sabem a função de todos. Então, se tiver uma falha no processo, a gente sabe identificar onde foi a falha e a gente sabe corrigir. Vou voltar um pouco lá para a empresa também. A gente pegou um dia desse um endereço e a pessoa esqueceu de botar o número do apartamento. Botou lá o nome da rua, o nome do prédio, o nome da pessoa, esqueceu o número do apartamento. Ótimo. Pelo porteiro, o porteiro sabe a vida de todo mundo, ele conseguiu identificar qual era o apartamento. Mas na mesma hora, o nosso operador da ponta se comunicou com a nossa vendedora e disse: fulaninha, esqueceu o número do apartamento, ó, preenche aí para na próxima vez que alguém vier já tá. Então, essa parte que todos conhecem, que todo mundo faz, é muito interessante. A gente tá usando, e eu vou já puxar outro gancho, principalmente, porque eu sei que você adora essa parte. A gente tá fazendo muito onboarding lá na empresa, ou seja, vamos aportuguesar isso. A entrada de novos colaboradores, como é feito dentro da empresa. Então, o novo colaborador passa pelo menos de 2 a 3 dias interno na empresa, sentado do lado de cada pessoa para entender aquele processo. E vê que curioso, muitas vezes quando ele está sentado num processo que nem é dele, ele faz, mas se fizer isso, aquele insight que quem está de fora não percebe, quem está dentro não está. E eu sei que você adora essa parte de onboard aí, eu sei que você tem esse carinho de treinar pessoas, né? E aí, como é que é esse onboard aqui dentro da empresa? É mais uma ferramenta, você falou de ferramentas aí, eu não né? digo que esse menino é um menino da ferramenta, já ele vai puxar uma caixa aqui de ferramenta. Mas a ideia é uma só, Bruno, ou seja, quando você, por exemplo, se você é um eletricista, você tem que andar com a caixa de ferramentas. Se você é encanador, tem que andar com a caixa de ferramentas. E a gente, empresário, também tem que entender que a gente também tem ferramentas para poder utilizar. E uma delas é justamente o processo seletivo, né? Porque antes do onboard, antes da integração do funcionário, tem um processo seletivo. Então, para você ter noção, como uma ideia para mim é uma só, é como se fosse um funil de vendas. Até chegar no onboard, você tem que justamente fazer esse processo para saber se aquela pessoa que está do teu lado, ela realmente ela entendeu a cultura da tua empresa, né? Então a integração ela é muito importante para quê? Para justamente você entender o organograma, que é outra ferramenta. Isso. Né? Então, se você, empresário, não tem organograma, você já começou errado. O jogo é errado. Rapaz, eu diria antes, se você é empresário abrir uma empresa, já tá errado. Porque abrir empresa no Brasil, É muito meu coragem, amigo, né, cara? eu vi agora, 83% das empresas que abriram ano passado quebraram. 83% das empresas que abriram em 2025 quebraram. Mas Passaram a será vender um ano aberto. Mas aí tu acha por que acontece muito isso? Boa pergunta. Cara, veja, eu acho que muita gente abre empresa por necessidade. Aham. E aí arruma-se um emprego depois e ela fecha a empresa porque conseguiu se realocar no mercado de trabalho. Eu acho que tem uma boa parcela que acha que ser empresário é mandar os outros trabalhar, mas não sabe o quanto a gente trabalha, se duvidar. A gente vai trabalhar 2 vezes o que a gente trabalhava no CLT e ganhar metade do que a gente trabalharia no CLT, tá? E principalmente, assim, com maior foco,
é um governo muito difícil de se ter empresa. É um governo muito fechado e as pessoas que compram, vou falar de serviço, tá? A gente tem 3 empresas no grupo, as 3 são de serviço: controle de praga, limpeza de reservatório e seguros. As pessoas estão cada vez menos comprando serviços, porque não sabem como vai ser o dia de amanhã. Tu consegue sobreviver sem seguro? Consegue. Uhum. Tu consegue sobreviver sem fazer um controle de praga na sua casa? Consegue. Perfeito. Então, isso que está acontecendo, as pessoas estão gastando menos com serviços. Então, eu acho que 2025 foi um ano muito difícil para quem teve empresa, quem se aventurou, acho que a palavra é essa, quem se aventurou em ter empresa sem saber o que era. Uhum. E teve muita gente que também o índice de desemprego foi muito alto, também muita gente para botar dinheiro dentro de casa, abrir um MEI, que é considerado uma empresa, é uma Sim. empresa, abrir um CNPJ para vender alguma coisa, uma representada para botar dinheiro dentro de casa. Não tá errado, tá certíssimo. Eu faria a mesma coisa. Mas depois que surgiu uma oportunidade, abre aspas, segura, ele não, vou voltar pro CLT e foi fechado. Eu acho que foi isso. Entendi. Só pegando essa mesma conversa, não sei se você viu os relatórios que saem por aí, eu gosto muito dessa parte de números. 2026 vai ser um dos anos mais difíceis pós-pandemia. Por alguns grandes motivos, principalmente para o setor de serviço. As pessoas estão mais endividadas do que ano passado, ou seja, vai se comprar menos. Tem muito feriado, então as pessoas tendem a usar o dinheiro para viagens, festas, bebidas, e vai ter Copa do Mundo. Então, assim, o dinheiro vai estar muito escasso no mercado. Então, as empresas de serviço e a quantidade de dias para você fazer serviço também vai estar menor. Então, as empresas de serviço vão ter que se readequar de alguma maneira. Ou vai enxugar os custos, ou vai aumentar o seu valor, ou vai botar uma equipe maior para poder atender mais gente. Enfim, cada um vai usar uma estratégia. Queria saber se isso impacta diretamente, porque você é serviço, mas o seu serviço é diferente. Perfeito. O teu atendimento de serviço é num condomínio, Uhum. é num empresarial, que independente se tenha 10 dias na semana útil, 50, tu vai fazer o mesmo tipo de atendimento. Talvez a tua equipe fique um pouco mais sobrecarregada. Esse menino bonito aqui, talvez ele tenha que trabalhar um pouco de horas a mais, porque vai ter menos horas. Esse mês tem 4 dias a menos. Perfeito. E aí, como é que a gente está se preparando para isso? Pois é, cara, não é à toa que a gente não trabalhava final de semana, por exemplo, né? A gente não tinha esse habitual trabalhar no final de semana, então a gente, sabendo que ia ter esses feriados, né, durante esse ano, a gente resolveu, por exemplo, trabalhar um sábado por mês, para poder justamente garantir essa hora não trabalhada. Então a gente tem que, como empresário, tem que criar cada vez mais coisas para que a gente possa compensar de alguma forma, né? E aí, com o meu trabalho, como é um trabalho recorrente, né? A gente entra no condomínio, para você ter noção, nosso LTV é em média 5 anos. Então a gente sabe que nesse setor especificamente onde a gente trabalha, há uma recorrência mensal. Então, pra gente, a gente cresceu no governo Dilma, no governo Lula, no governo Temer, no governo Bolsonaro, enfim. E isso independentemente de governo ou de feriado, até porque todo mundo tem feriado também. Então, o que é que eu vejo? Eu vejo que sim, a gente vai... o poder aquisitivo tá bem menor, né, do nosso brasileiro, tem para onde correr isso, mas também a demanda do Brasil ela acontece. Então a gente tem que se adequar de como vender melhor, de como achar melhor esses clientes para poder comprar nosso serviço, né? É, isso é verdade. E principalmente como se remunerar melhor. Sim. Qual é o seu diferencial do mercado, né? Hoje eu estava com uma empresa de saúde dos trabalhadores lá na Quilimpo, né? Uhum. E aí foi muito interessante o que ele falou para mim. Ele fez, rapaz, você é uma das poucas empresas que tem toda a documentação. Eu fiz, é porque eu entrego a documentação antes da minha proposta, para a pessoa saber quem está contratando. Perfeito. Eu acho que esse diferencial que você consegue. Na reunião que a gente teve segunda ou terça-feira, não vou lembrar agora, da semana passada, tu falou uma coisa muito legal, que são os upsells que a gente pode ter para diferenciar o nosso serviço e abrir até uma nova porta, né? Perfeito. Então, vamos pedir para ele falar um pouco sobre upsell, porque isso aqui que a gente está fazendo é um upsell do seu Com certeza. trabalho. Exatamente. E o nosso mago ali dos computadores tá por trás. Pode explicar o que é upsell, A né, gente Carol? costuma dizer que o maior upsell... A gente gosta de dar o exemplo da batatinha do Mac. Pô, eu tô com fome, velho. Sacanagem, bicho. Da outra vez que eu vim, tinha salgadinho, tinha biscoito. Pois é, cara. Vamos pedir uma batatinha já já. Se alguém quiser patrocinar aqui também, tá? A gente costuma dar esse exemplo da batatinha do Mac, né? Que tem lá o pequeno, o médio e o grande. E é justamente na batatinha que o Mac ganha esse upsell, é o que ele mais ganha, mais fatura. Que a diferença é muito pouca do médio pro grande. E aí quando a gente bota essa diferença pouca,
as pessoas veem na mente que compensa mais pegar a maior. Então esse upsellzinho é o que faz ela faturar mais. E na nossa empresa é isso, a gente tem que, de fato, buscar tipos de upsell, que existem vários. E aí cada meio vai ter o seu. E a gente tem que identificar isso e botar pra jogo. Sabe qual é o nome disso? Treinamento. Ficou muito bom. E ficou natural, ou seja, não é aquele negócio engessado que ele fala, tá? Sim. Tu tá dando tanto treinamento, tanta porrada o tempo todo, porrada no bom sentido Sim. de estudo, de disciplina, de foco, de execução, que tem uns quadros aqui na minha frente, que o pessoal aprende nem que seja por osmose, né? Porque no final, Bruno, certo? Cortando aí rapidão, porque isso é uma coisa muito que a gente precisa fazer como empresário. Veja, eu tô há 13 anos com uma empresa, tá? Mas eu ia entrar na estatística. Em 2021, eu tinha 9 anos de empresa e eu ia entrar na estatística onde fala que 80% das empresas fecham até 10 anos de vida. E eu ia ser um deles, eu ia jogar a toalha. Até aprender que o meu principal papel é minha equipe. É eu treinar. É melhor treinar a minha equipe e eles irem embora do que não treinar eles ficarem. Veja que negócio interessante. É muito melhor treinar e a pessoa sair do que ter uma pessoa incompetente dentro de casa, né? 1000 vezes melhor. Então, veja, quando você aprende essas coisas, mas você não executa elas, você fica apenas apagando incêndio. Então, o que acontece? Hoje, na nossa empresa, de 8 às 9, de segunda a sexta-feira, nós temos nossos rituais. Na segunda-feira, a gente tem nosso ritual de reunião geral, ou seja, a gente combina como vai ser a semana. Na terça, a gente tem nosso ritual de leitura, ou seja, cada um aqui lê um livro da sua escolha, a gente debate o ponto de vista daquele livro que ele leu, aquele capítulo que ele leu. Então você imagina, a gente tem aqui 10 colaboradores, são 10 livros diferentes, né? São 10 perspectivas diferentes. Então veja quanto a gente tem repertório nisso aí. Na quarta-feira nós temos o ritual de onboard, que você acabou de comentar, ou seja, acompanhar como é que está a entrada do nosso cliente aqui dentro da nossa empresa, né? Então veja, toda semana a gente fazer isso, é muito interessante. E na quinta a gente tem um ritual de projetos, ou seja, se você faz a mesma coisa, você não tem um resultado diferente. Então a gente cria aqui projetos que melhorem. Por exemplo, um upsell é um projeto. Opa, como é que eu posso agora ter um upsell? Então você vai criar um projeto para que você possa toda semana trabalhar em cima dele para você poder, de fato, ter esse upsell. Então qualquer pessoa da equipe pode dar uma ideia de upsell. Qualquer pessoa pode dar qualquer ideia, porque no final o ego é nosso maior inimigo. Então, se você, empresário, tiver um ego inflado, você não vai conseguir escutar as ideias. Então, eu entendo que o que ganha é a ideia, é a melhor ideia, seja do estagiário, seja do diretor. E na sexta-feira a gente tem nosso ritual de resultado, como eu já comentei aqui anteriormente, que é justamente poder a gente debater o que a gente acertou e o que a gente errou. Então, veja, são 5 horas por semana. Geralmente a semana tem 4 semanas, o mês tem 4 semanas, então 4 vezes 5, 20 horas por mês, vezes 12 meses. Então veja, são 240 horas de treinamento, irmão. Tem um mês de férias aí também, E um né? mês de férias, ou seja, 10 meses trabalhando, um mês de férias e um mês só de treinamento. Então não tem como você não tá nesse ambiente, né? Tem um joguinho bem interessante que o pessoal faz muito em podcast que eu vou fazer pra tu agora. Eita. Olha, Tá bem, começou tá o momento bem, dos joguinhos, ó. É melhor uma pessoa com boas ideias ou boa execução? Execução, cara. Então, execução bem executada é melhor do que boas ideias. Não é à toa que tem aquele livro aqui, ó, Executions, tá? E esse Rancharan aí, ele fala muito sobre isso. A pessoa pontual, que não se atrasa nunca, mas entrega 80%, ou a pessoa que se atrasa e entrega 100%? Depende. Depende dos teus valores, depende do teu jogo. Por exemplo, aqui, a pontualidade é um dos nossos indicadores de performance. Então a gente não negocia isso. Inegociável. Inegociável. Tá? Até porque a gente mede pelos indicadores de performance. Eu não posso medir as pessoas com variáveis diferentes. Então todos aqui têm as mesmas performances. Então pontualidade é uma delas, projeto é uma delas, onboard é uma delas, ocorrência. Então, todo mundo se baseia nesse indicador de performance, independentemente. Pessoas que já venham treinadas, mas sejam preguiçosas, ou as pessoas que têm sangue nos olhos, mas não sabem de nada? Cara, você tem noção aqui, a gente está contratando agora uma nova colaboradora, né, no processo seletivo. Já não vai ter mais espaço. Eles alugaram o prédio inteiro, velho. Vamos crescer, né? Então a gente tem que crescer com qualidade, né? Então, você tem noção, Bruno? Veja, essa pessoa que entrou, eu não vi o currículo dela. Eu não vi o currículo de ninguém. Porque pra mim não importa o currículo. O que importa pra mim é o comportamento. É porque tem uma máxima que fala, a gente contrata pelo currículo, pela competência técnica e demite pelo comportamento. Cara, ó, eu trabalhei na Coca há 16 anos atrás.
E aí, óbvio, eu passei por um processo seletivo gigantesco, absurdo, via currículo, via entrevista com psicólogo, via entrevista com... Nem sei como eu passei. Via entrevista com RH, até chegar no meu gerente e no meu coordenador. Uhum. Quando eu cheguei na frente dos dois, os dois pegaram meu currículo e rasgaram. Fez até aqui foi o currículo, agora eu quero saber quem é você. É isso aí. Isso há 16 anos atrás. Eu digo assim, pô, tinha faculdade, tinha pós-graduação, mas foi a maior escola de aprendizado que eu tive na minha vida. Porque eu trabalhava na logística, então eu trabalhava desde caminhoneiro até o presidente da Coca. Então assim, eu tinha que saber lhe portar, como você vai. Mas voltando lá pro joguinho da gente. Que esse joguinho é bem interessante porque você vai mesclando o que cada um tem. Tem uma discussão muito grande agora na internet, e eu vou puxar esse assunto do Toguro que entrou na CIMED. Uhum. Tá? Sabor Toguro. Sabor Toguro. Exato. O cara teve uma sacada. O Brasil todo, o Brasil todo tá usando isso. E o Toguro, beleza, veio de uma família muito humilde, não teve estudo e chegou onde chegou. Ele é incrível, bicho. Você pode não gostar da pessoa, mas não tem como tirar os méritos do cara. Sim. O cara é muito bom. Sem que você viu que ele tá ocupando uma cadeira de head de comunicação no maior grupo farmacêutico da América Latina. E aí começaram os questionamentos nos grupos que eu tenho de academia, de debates. Poxa, a CIMED está dizendo que não se precisa de um currículo para ser um CEO, um head. E aí, o que é que vem na tua cabeça sobre isso? Só me vem Silvio Santos, cara. Silvio Santos foi um camelô. Qual o currículo do Silvio Santos? Comunicação. Então, quem se comunica não trompica, como já falei, a chacrinha. Então, no final, cara, quem se comunica melhor sempre. A comunicação, né, no final, porque ele é o head de marketing, é o head de comunicação, o head de... Sim, mas a gente pode pegar outros exemplos também, tá? Steve Jobs, ele abandonou 2 faculdades e se tornou quem foi. Óbvio. Tem vários outros, mas hoje, o pensamento teu pensamento aqui hoje. Eu gostaria que meu filho, minha filha, enfim, fizesse faculdade ou fizesse um curso técnico para ser especialista. Então, cara, eu sou um cara na contramão de todas as coisas. Ou seja, eu sou o inverso. Então, por exemplo, eu prefiro 1000 vezes que a minha filha venha trabalhar comigo e ela aprenda aquilo que eu aprendi, até porque isso está no Pai Rico, Pai Pobre, por exemplo, né, no livro. Explica muito bem lá, né, a diferença do seu olhar para a questão, né, de educacional, do modelo, do sistema, vamos falar assim, né, e do outro que de fato ali está aprendendo na prática. Então, assim, mais uma vez, cara, para mim, currículo é a execução, é aquela disposição que você tem. Por exemplo, o que é que Caio Carneiro fala? Caio Carneiro fala o seguinte: quando você encontra uma pessoa ambiciosa, não é gananciosa, é diferente. Quando você encontra uma pessoa ambiciosa, que ela tá ali com fome de aprender, com fome de fazer as coisas, você dá um banquete, ou seja, as ferramentas necessárias para você poder voar, então é o que precisa, pô, é conectar as duas coisas. Então, o que acontece? Aqui na nossa empresa mesmo, o que a gente faz? A gente criou um modelo de negócio, a gente formatou esse modelo para que qualquer pessoa, qualquer uma pessoa, ou seja, o cara que lá tá lavando um carro ali agora, se ele agora quer entrar na nossa empresa. Então, o cara que tá lavando o carro, ele pode entrar aqui e aprender todo o procedimento, todo o processo para aquela vaga, entendeu? Então, o currículo para mim não importa. Tá, vamos lá. Vou dividir essa conversa em 2 partes. O currículo não importa para você. Para mim. Mas você acha que o mercado importa? O cara entrar numa multinacional hoje, eu lembro que quando eu trabalhei em 2 multinacionais, eu lembro que tinha o caminho a seguir, ó. Se você quiser se tornar um executivo, você tem que falar inglês fluente, você tem que ter uma pós-graduação, você tem que fazer curso de especialização, você tem que fazer um MBA na FGV, eu lembro até hoje, MBA na FGV, e tudo isso. Então tinha todo um caminho para se seguir para lá. E eu fiz boa parte disso, não só porque eu queria ser um executivo de uma multinacional, como eu gosto muito de aprender, tá? Mas para o mercado, qual é a tua visão para o mercado? Tu acha que as pessoas precisam ter uma formação numa faculdade ou não? O mercado... Entender sua pergunta, mas veja, como para você, depende muito para aquela vaga. Por exemplo, se eu sou um médico, eu tenho que me formar. Eu tenho que ter o meu CRM. Então, formações técnicas. Formações técnicas tem que ter, não tem para onde correr, entendeu? Até porque o mercado, ele exige isso. Tá? Então, para algumas carreiras, por exemplo, se você quiser ser um corretor, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o Cresce.
Não importa qual é a tua, não importa qual foi o teu estudo, se tu estudou, se tu é direito, se tu é Se tu é engenheiro, médico se tu ou é é médico, Cresce. mas tem que fazer o CRES pra você ter o direito de exercer aquela Que é uma aquela especialização. função, entendeu? Então, assim, mais uma vez, pra mim, o currículo, ele importa, claro que ele importa, mas ele não é determinante pra aquela vaga. Pra mim, aqui na nossa empresa, ele nunca foi determinante. Por exemplo, o nosso querido Cauã mesmo, ele entrou aqui como estagiário. Ou seja, eu não vi o currículo de Cauã. Nem existia, né? Nem, Na verdade. nem existia, né? Pra falar a verdade, isso aí mesmo. E hoje ele é nosso diretor de operações. Sem currículo, sem ter uma faculdade de administração. Mas ele cresceu aqui dentro. Cresceu aqui dentro. Pra você ver a prova que, se você encontra pessoas ambiciosas, com fome de aprender, tudo dá certo, cara. Mas vê, vou pegar o exemplo dele aí. Calma, tu tem quantos anos? 22. Não, vai, fala sério agora. Tá, rodou muito sem olhar ali, não foi não? Ó, todos os teus amigos hoje fazem faculdade, hein? Terminaram já, né? Todos, a grande maioria. A maioria. Pronto, é isso que eu queria puxar. Eu tenho Aham. 37 anos. Todos os meus amigos são formados em alguma coisa. Exercem aquilo? Provavelmente não. Mas a cultura nossa é: entra na faculdade, você vai ter um bom emprego, Sim. se forme, independente do que você queira. Cara, eu fiz vestibular com quase 17 anos. Eu não tinha a menor ideia que eu queria da vida. Uhum. Então, assim, é muito cedo. E hoje eu tô vendo muito isso, porque eu tenho um filho pequeno de 4 anos, e de verdade eu acredito que Davi não vai precisar fazer faculdade, a não ser que seja um curso técnico. Sim. Nem é técnico a palavra que eu quero usar, mas um curso que exija medicina, engenharia, direito. Ah, não, eu quero ser um administrador. Provavelmente ele vai fazer uma especialização. Isso já acontece em alguns países desenvolvidos. Um exemplo, na Austrália, isso há, sei lá, quantos mil anos atrás eu fiz intercâmbio, e quando o menino saía da high school, lá com 17, 18 anos, ele passava um ano viajando o mundo, ou trabalhando em várias funções para entender o que ele queria. Uhum. E se ele não quisesse um curso que realmente dependesse de currículo, ele fazia um curso técnico ali e a vida que segue. E tá tudo Perfeito. bem. Enquanto no Brasil, veja, eu já tenho uma cabeça muito mais aberta, mas os meus amigos que são empresários e têm amigos em comuns que não têm formação, o cara já olha meio torto. Pô, fulaninho, o que esse bicho ficou fazendo 4 anos vagabundando? E muitas vezes, velho, era a vida do cara. O cara não tinha condição, o cara tinha que trabalhar desde cedo. Tem várias outras consequências, sendo que hoje, para se entrar na grande maioria das empresas, se tem que ter uma formação. Isso é fato. Mas você tem que lembrar o seguinte, né? Não é só a formação da vida. Tem que lembrar o seguinte, uma máxima que fala que os mais inteligentes trabalham para os mais corajosos. Os mais inteligentes. Verdade. Porque abrir Sacou? empresa, meu Deus do céu. Então, assim, sabe, cara, mais uma vez, é um paradigma que a gente tem aqui. Eu vou te dizer, eu sou um cara que tô na contramão sempre da massa. Sempre, sempre, sempre. Então, não é uma faculdade que vai me dar um destino. Claro que ela é importante, ou seja, é melhor eu fazer uma faculdade e ficar dentro de casa. É melhor fazer uma faculdade. Mas tem outros cursos que você Ah. pode substituir. Eu tenho certeza absoluta que a gente já conversa muito. Nos últimos 2 anos, tu fez cursos que te agregaram muito mais Muito, muito, muito mais. que qualquer faculdade. Você tem noção, nos últimos 4 anos eu investi mais de 200 mil reais em autodesenvolvimento. Então, pra você ter noção, para São Paulo, ano passado foi 7 vezes para São Paulo. É um outro ponto que eu quero puxar. Vou anotar aqui. São Paulo. Pois é, então assim, eu faço imersões. Veja, pra você ter noção, eu estudei com os melhores do Brasil. Caio Carneiro, Flávio Augusto, Marcelo Germano, JJ, Joel né? J eu já fiz online, ainda não tive. Já fiz, fui na trinca do Joel J aqui, João Eu lembro da Pessoa, trinca. né? Então assim, Ele é bom, né, velho? bom demais, velho. Ou seja, cara, o que é que eu entendo? Tudo é pensamento. Napoleão Hill fala muito sobre isso, né? Ou seja, quando você estuda uma mente milionária, você acaba vendo coisas que você não via anteriormente. Porque no final tudo é clareza, cara. Tudo é clareza. Então, por exemplo, a pessoa talvez não acredite que ela tá hoje numa situação no CLT, que tá num emprego que ela não gosta, e vai ficar lá para sempre. Por quê? Porque entrou nessa corrida dos ratos. De você arrumar um trabalho, você ficar lá 30 anos, você se aposentar, e no final, talvez Dependendo do status. daqui a 20 anos não exija nem mais INSS. Talvez, porque se você for estudar aí, quantas vezes teve aí aquela questão de prorrogar os anos, né? Como é que chama no governo? Falcatrua. A patroa atende mais. Mas a reforma, né? A reforma previdenciária teve aí várias vezes. Então veja, hoje, antigamente o cara se aposentava com 50 anos, hoje é com 65. Não, e outra amanhã- coisa, assim, o valor de aposentadoria que se dá hoje
É irrisório, cara. É irrisório e ela não acompanha a inflação. Então, assim, você vai cair seu padrão de vida. Sempre você vai cair seu padrão de vida no momento que você mais precisa. Exatamente. Tá? Eu tenho uma corretora de seguro, a Concha, e o que eu mais vejo lá na Concha são pessoas que trabalharam a vida toda numa única empresa, ou seja, tinham o plano de saúde da empresa, Aham. se aposentaram e querem um plano de saúde agora. Cara, aconteceu semana passada, eu acho. Uma senhora que a aposentadoria dela não pagava nem o plano de saúde dela. E o resto das contas? É sobre isso. Assim, eu nem sei a possibilidade dela ser aceita, inclusive. Eu tô falando só de valores, tá? Outra coisa um ponto que eu ia falar contigo, tu falou São Paulo, é o quanto a gente é influenciado por São Paulo, né? Mas eu tô vendo uma mudança muito grande, eu tô vendo muitos cursos, muitos empreendedores vindo até o Nordeste, vindo até Recife, principalmente, depois dessa reforma que teve aqui no Recife Antigo, com o novo centro de convenções e tal, para trazer os cursos e as técnicas pra gente. A gente não precisa mais ir até lá, né? Sim. Tu que é dessa área, que gosta de estudar, que vê, tu tá vendo muito esse movimento? Tô sim, e eu fico muito feliz, né, cara, por isso. Porque, como você falou, eu não preciso me deslocar para São Paulo para fazer algo que poderia fazer aqui, né? Porque estão começando a enxergar que existe realmente uma força no empreendedorismo. O problema é que o brasileiro, infelizmente, a gente não estuda para ser empreendedor. O sistema faz o máximo para que a gente seja sempre um empregado. Então, a dificuldade que o governo faz para que, por exemplo, eu sou um cara que eu jogo dentro das 4 linhas, ou seja, da CLT. Então, eu sou um cara que eu sei que eu tenho que pagar os impostos, eu sei que eu tenho que pagar FGTS, INSS, férias, 13º. Eu não tenho como só negar isso, porque isso faz parte do jogo. Mas a CLT trava muita gente. A CLT, ela é um organismo, sei lá, um sistema que faz com que as pessoas não consigam pensar fora da caixa. Tem algumas propostas aí, né, no mercado. Deixa assim mesmo. Vou voltar o pensamento para fora do Brasil de novo. A CLT hoje prende você a trabalhar tantas horas por semana. Sim. 44 horas por semana, 40, 30 horas por semana. E se eu quiser trabalhar 10? Exatamente. Eu não tô dizendo nem assim, eu quero contratar um cara que quer trabalhar 10. Eu quero dizer, eu, Bruno, quero trabalhar 10 horas na tua empresa, 10 horas na empresa de cal. Posso? A CLT não me permite. Pois é. Então, pra tu ver como a gente é travado. Imagina se eu chegasse pra tu fizesse. Rodolfo, qual é o teu dia que tem mais pepino aqui? Tu, segunda-feira pra mim é o dia mais pepino. E se tu pudesse contratar 2 caras só na segunda pra fazer isso aqui, cara crachá, tu ia contratar? Poxa, existe essa possibilidade? Então, não existe. A gente é muito travado aqui como meu empresarial. Eu entendo os dois lados. Eu já fui funcionário há muitos anos e hoje sou empresário. Eu entendo que tem muito empresário que sacaneia, que não paga FGTS, que não paga aviso prévio, enfim. O cara trabalha 10 horas por dia e ele bota lá que trabalhou 8. Eu entendo esse lado. Mas também tem um outro lado. Eu, como empresário hoje, enxergo que também tem muita gente que vai trabalhar já pensando em ser demitido. Cara, eu não vou lembrar de números agora, mas a quantidade de pessoas é gigantesca que trabalham 1 ano e querem ser demitidas para passar 4, 5 meses recebendo auxílio. Tem gente que nem quer trabalhar mais, Bruno. Isso é verdade. Quanto mais Eu te mandei trabalhar, né? Hoje tem mais gente recebendo auxílio do que de carteira assinada. Bicho, tem mais gente recebendo auxílio do que de carteira assinada. Tem uma coisa errada, não tem? Agora, falta emprego? Não falta. Não Eu fiquei falta. 4 meses com a vaga de emprego lá aberta. Deixa eu te falar uma coisa, Bruno. Meu pai é empresário há mais de 30 anos. E graças a Deus ele me levou muito para as reuniões. Alguns sábados que ele ia para reuniões, ele me levava muito para poder participar dessas reuniões. E eu me lembro como fosse hoje. A reclamação dele era: falta mão de obra. Isso há 30 anos atrás, há 20 anos atrás e hoje. Falta mão de obra. Mas entenda, aí quando você estuda, e aí eu acho que o que conforta é justamente o estudo, sabe, cara? E quando você tem essa clareza. Os melhores funcionários estão aonde? Estão trabalhando já. Concorda? Para tu tirar um funcionário bom de alguma empresa, tu tem que pagar mais. Eu discordo um pouco dessa parte, mas depois eu debato. Tá? Veja, pra você treinar um melhor profissional. Você tem que dar alguma coisa melhor a ele. Sim. Não necessariamente salário. Beleza, exatamente. Quando eu falo algo a mais, entenda-se que o salário não é o primordial. Por exemplo, aqui tem uma flexibilidade de horário. Aqui você consegue trabalhar de qualquer lugar, por exemplo. Aqui, isso atrai. A liberdade é muito maior do que o financeiro, ponto. Isso atrai. Então você tem que, para esse profissional que já está empregado, você tem que dar algo a mais pro cara, obviamente, tá? Então o que foi que eu aprendi?
Processo seletivo. Hein? Recrutar, contratar e treinar. Então, você tem noção... Mas, por exemplo, quantas pessoas tu entrevista para selecionar uma? É uma porrada. Eu vou lhe dar um bicho. exemplo, cara. Eu vou lhe dar um exemplo. Veja só. Quando você domina a ferramenta, e vem a ferramenta mais uma vez. Quando você domina a ferramenta, tudo fica mais fácil. Porque, veja, eu contratei agora, há um mês e pouco atrás, a Tainã. Para poder encontrar a Tainã, eu fiz 4 processos seletivos. E quantas 4. pessoas? Participaram em média aí, participaram da Desde o começo. desde o começo, Peguei currículo. desde o currículo, a gente tem hoje, aí, acredito que foi umas 300 currículos, mais ou Vê, menos. 300 para selecionar um. Uma pessoa. Onde tá errado isso? Entende? É esse ponto que o empresário faz. Cara, não é a gente que não quer contratar. É o mercado que não quer. Não sei se acontece contigo, mas ano passado eu devo ter entrevistado umas 10 pessoas, 9 chegaram para mim e fizeram, não quero assinar carteira não, porque eu não quero perder meu benefício. E aí, você como empresário, você vai fazer o quê? Rapaz, sabe o que eu fiz? Eu fechei a porta e contratei uma empresa de recrutamento, porque eu não conseguia. Pois Tipo, é. eu fiz, ó, empresa, tu é especialista, filtra e me manda filtrado. Porque aí, infelizmente, o que o empresário faz são 2 coisas. Resolver problema e dedicar seu tempo. Eu não tinha mais tempo, velho. Sim, eu tenho 3 empresas, filho, menino, pequeno, mulher, pai, mãe, vó. Então eu fiz, olha, eu prefiro esse serviço, eu prefiro pagar e alguém Sim. me mandar um... Mas lembrar, né, Selecionado. lembrar que ele vai chegar selecionado e você vai ter que justamente fazer esse filtro. Porque... Mas é um filtro, veja, tu pegou 300 para selecionar Sim. ela vai mandar 5. Uhum, Que é o que claro. tu faz aqui dentro, Sim, entendeu? perfeito. Mas é o que é que acontece, né? Aí, é aquele negócio, cada empresa ela tem a sua cultura organizacional. Cada ela tem a sua cultura. Então, veja, há 2 anos pra cá, eu comecei a fazer esse processo seletivo, por exemplo. Então, antes eu não tinha isso. Começava como era antes, Bruno? Bruno, eu tô com a vaga aqui, tu tem alguém pra me indicar? Aí tu mandava o currículo do cara, eu olhava o currículo do cara, esse cara aqui já trabalhou como assistente administrativo, sei lá, durante tanto tempo, esse cara deve ser bom, chamava o cara pra E trabalhar. tu não acha que indicação é legal, não? Qual é o teu pensamento sobre indicação? Cara, independente de qualquer coisa, como eu te falei pra você, eu hoje, com a clareza, mesmo que você me indica, tem que passar o processo seletivo. Não, que passe. Tudo bem. Por exemplo, se um amigo de cá mandar um currículo pra tu, já tem uma indicação ali no meio. Aham. Sim, mas É o que eu bem falo. interessante, né? Mas eu digo assim, mas não é o que determina. Porque veja, Não, concordo. entendeu? Porque veja só, aqui tá muito claro. Qual é a clareza aqui dentro? A gente só pode dar chance pra uma pessoa que dê um match da nossa cultura organizacional. Por quê? Porque é muito trabalhoso, irmão, você treinar a pessoa. Você Nossa. sabe muito bem disso. É muito custoso em todos os sentidos. Todos os sentidos. Então, veja, eu prefiro 1000 vezes fazer 4, 5, 6 processos seletivos e encontrar uma pessoa ideal, entre aspas, porque no final a gente só vai saber na prática, tá? Do que a gente ter que contratar qualquer pessoa, e como você acabou até comentar comigo aqui nos bastidores, você contratou uma pessoa, na primeira semana pediu pra sair. Então, veja. Então, olha o tempo, a dedicação que você teve que tomar para aquela pessoa fazer aquilo ali, e no final ela disse, não, isso aqui não é bom para mim. Mas por quê? Porque ela não conheceu. Então, no meu processo seletivo, não é um processo por si só. É um processo onde a pessoa conhece profundamente como a gente trabalha. Entendeu? Porque no final, essa pessoa aqui, por exemplo, mais uma vez Tainã aí, eu chego aqui e brinco com ela aqui, olha, 3 mil reais no Pix pra você ir embora. Rapaz, não quero ir embora. Quero continuar aqui. Por quê? Porque ela entendeu que aqui é uma empresa totalmente diferenciada. É uma empresa que vai fazer com que ela cresça. E eu vou dizer pra você, se ela ficar um ano, ela vai ficar um ano dedicada. E outra coisa, veja, você falou, eu acho que tem 3 tipos de colaboradores na vida, tá? O que é a vida fácil. E o patrão sempre é o errado da história. O vilão, né? O vilão. Tem aquele cara que quer a vida fácil, mas porque é ele não acha ninguém errado. Então, ó, se a empresa me paga R$1.500, 1.615 agora, né? 1.615, e eu não tenho tanto trabalho, vai me demitir, e eu consigo adequar, tá tudo bem. É o perfil do cara. E tem aquele terceiro que diz, poxa, eu vou passar aqui no máximo um ano, que é para eu usar trampolim para crescer. Existem esses 3 perfis de funcionário que eu vejo. Esse primeiro aqui nem se fala, porque tudo para ele é o coitado da história, o patrão sempre é o errado, e esse cara vai migrar de grão em grão. Esse segundo tem muito no mercado, e tá tudo certo. O cara fala, ó, eu quero ser até coordenador e ganhar meus 5 mil reais, e tá tudo bem. Eu não quero mais daqui para frente, Sim. porque para mim vai me dar trabalho. Tá ótimo. E o terceiro cara, que é o que diz, bicho, eu quero ser bilionário. O que é que eu preciso fazer ser bilionário sem passar por cima de ninguém? Pô, meu patrão é rico. Deixa eu ver o que ele faz diferente. E esse cara
é o cara que você vai treinar para você ter ele pra vida. Perfeito. Porque provavelmente ele ou vai caminhar com você em outro projeto, ou ele vai caminhar com você só e tá tudo bem, como já chegou lá na empresa. Alguns funcionários fez, seu Bruno, eu queria sair porque eu arranjei uma coisa melhor. Eu fiz, me mostra que é melhor. Quando o cara me mostrou, eu fiz, vá. Sobre isso. Vá. Sobre isso. E hoje são meus amigos, hoje eles me indicam, eu indico eles. Uma tava no Porto de Suape, foi agora pro Porto de Cabedelo e tá tudo bem. É a vida que acontece. Os funcionários são assim. Agora, aquele primeiro caso, nossa senhora. E aqui é isso, cara. Assim, só pra gente finalizar esse assunto, Lógico. eu acho que é muito importante a gente entender isso. Que quando você mostra para o seu colaborador até onde ele pode chegar, isso é uma puta de uma vantagem. Então, por exemplo, desde a minha primeiro processo seletivo em relação, porque pra você ter noção, a primeira fase é eu pegar um currículo. A segunda fase é eu fazer uma live vendendo a minha empresa, ou seja, vendendo aquela vaga. Então, naquele momento ali, eu já mostro que aquela pessoa ela pode virar meu sócio um dia. Mas vai virar sócio não é do dia pra noite. Lógico. Sociedade não é dividir cota percentual. Sociedade é dividir problemas. Então, Ou criar novos problemas. Então, assim, a pessoa tem que ter uma maturidade muito grande para poder entender isso, entendeu? Então, não é qualquer pessoa. Se fosse fácil, a gente tá com tantos problemas, né, pra Eu gente acho que você falou um resolver. negócio de sociedade que é interessante. Assim, eu sou sócio dos meus pais, né? Aham. Então é meio difícil mandar eles embora. Ou eu ser mandado embora. Mas sociedade, cara, é você resolver problemas e muitas vezes de cabeças diferentes. Uhum. Meu pai tem 65 anos, eu 37. São gerações diferentes, como a minha para cada Sim. uma vai ser diferente. E ser sócio de alguém que você não conhece deve ser muito difícil. Perfeito, Porque você não consegue nem saber o que aquela pessoa poderia fazer naquela ocasião. perfeito. Então, sei lá, a empresa tá sem dinheiro. Pô, vai fazer o quê? Vai pegar um financiamento externo? Vai pegar um financiamento pessoal? Os sócios vão colocar dinheiro lá dentro? Esse dinheiro vai ser resgatado por quanto tempo? Quando você conhece, você sabe a índole de cada um. Você sabe pra onde tá indo. E quando você não conhece? Bom no bom é bom demais, né? Bom no bom é bom demais. Então, por isso que você tem que entender que sociedade é você realmente prestar muita atenção, você realmente entender o papel do sócio. Porque, mais uma vez, sociedade não é para você apenas dividir lucro. Aí E a os coisa é sócios, mais fácil do mundo. os sócios precisam se fiscalizar? Claro, ou seja, a gente tem que, Uma veja, auditoriazinha. tem que entender o seguinte, que é que na minha visão, né? Volta a questão do organograma. Quando você tem um organograma muito bem definido, né? Você consegue, de fato, aí cada um exercer sua função. Quando você não tem isso muito bem definido, aí começa a ter crises, começa a ter problemas. Porque no final, o que acontece? Falta de alinhamento. Então, falta de alinhamento, irmão, é igual um casamento. Imagina agora você dizer pra sua mulher que você vai sair de 8 horas e ela vai sair de 7 horas. Uhum. Criou um desalinhamento. É mais ou menos isso, entendeu? É bem difícil esse negócio de sócio, assim. Eu já tentei ser sócio numa startup que eu montei com um dos meus melhores amigos, sendo que a velocidade que a gente trabalhava era muito diferente. Eu sou elétrico no 220 e ele é perfeccionista. Perfeito. Então não dava certo. Teve uma hora, a empresa da gente era muito legal, foi incubada no Porto Digital, a gente recebeu aporte da Amazon com serviços, era uma promessa, assim, mas a gente era muito amigo, mas sócio é outros 500. Porque- Amigos, negócios da parte. É. Exatamente. Eu não consigo separar, tá? Eu não consigo assim, dentro da empresa é sócio, fora é inimigo. Eu não consigo. Eu não tenho essa capacidade, talvez, de ter. Eu vou contar depois uma historinha minha e do meu pai, bem engraçada. Mas a gente teve uma hora que a gente se olhou e fez, o que é mais importante pra gente? É a nossa amizade ou a empresa? Eu fiz, bicho, nossa amizade. Ele, então vou sair. Eu fiz, tá bom. Aí ele saiu, porque assim, por mais amigo que a gente seja, por mais que ele saiba todos os minhas qualidades e meus defeitos, ele não me conhecia como empresário. Sim. De maneira elétrica, eu não peço para meus colaboradores responderem, mas meu pai, que é meu sócio, meia-noite eu ligo para ele. Pai, tá resolvendo esse problema, tal, e aí? E ele me liga também, assim. Claro. Inclusive, ele me liga mais do que eu ligo para ele. Aham. Mas eu acho que você ser sócio de uma pessoa que você não conhece, é só contando a história do meu pai. Eu e o pai trabalham na mesma empresa, gerações diferentes. A gente pega uma briga de vez em quando, homéricas, assim, que a empresa toda fica parada. Aí teve um dia, sei lá, em janeiro, que eu e ele pegou uma briga muito grande por causa de um cliente, que o cliente queria fazer, ele tava dando razão pro cliente, eu achava que não podia, enfim. Foi muito grande, envolveu comercial, envolveu financeiro. E aí acabou a briga,
Ele saindo pra um lado, eu saindo pro outro, pé da vida, e o resto da equipe toda na sala, assim, sem entender o que foi que aconteceu. Não deu 5 minutos, eu peguei o celular, liguei pra ele. Ó, tô falando como filho, bora almoçar? Aí ele saiu do banheiro, bora. Me abraçou e foi. Aí todo mundo da sala ficou se olhando assim, eu fiz, bicho... não dá, cara. Você não consegue levar pro pessoal depois, sabe? É isso. Ó, eu anotei uma coisa aqui. Tô anotando alguns insights que a gente tá falando. E eu queria começar com a nova geração aí, esse Jay-Z. Que você falou uma coisa que virou... Que virou muito assuntos no ano passado. Deu uma esfriada. Eu tenho meu posicionamento sobre isso. Mas eu queria começar com o mais novo da sala aí. O que é que ele acha do home office? Nada mudou, velho. Pelo menos pra gente aqui, né? Que é 100% digital, nada muda. Independente se eu tô aqui, se eu tô em casa. Óbvio que tem aquele contato humano, que é muito mais fácil você estar do lado de uma pessoa aqui e você instruir ela pessoalmente, é mais fácil. Mas em termos de execução da atividade... Mas tu acha que isso é algo positivo? Então, o home office é positivo para a empresa? Eu acho que sim. E você acha que todo mundo consegue se adequar? Não. Nem todo mundo consegue se adequar. Não é à toa que hoje a gente tem esse benefício do home office, mas não são todas as pessoas que ficam em casa. Tem pessoas que saem lá do Janga, de Paulista e preferem vir para cá porque não se adequam ao modelo home office. E aí, o que é que você acha como empreendedor, como gestor desse pessoal de home office? Qual é a tua opinião sobre? Cara, é que, mais uma vez, quando você tem uma clareza, fica tudo mais fácil. Então, veja, eu já entendo o seguinte: o padeiro não consegue trabalhar home office, consegue? Não consegue. A não ser que ele vira o pão na casa dele. Não é? Não tem como. Então, assim, depende muito da atividade da empresa. Por exemplo, você falou aí que você é corretor, trabalha com corretagem. Você pode fazer isso em qualquer lugar, concorda? Sim e não. Veja, eu posso fazer em qualquer lugar, mas o contato com o cliente é diferente. Sim, mas veja, é o que eu tô falando pra você. Depende da atividade. Por exemplo, você pode chegar e conversar com a pessoa, receber ela, visitar ela e tal, mas você pode, de repente, na sua casa, fazer o restante do seu trabalho. Sim. Entende? Então, quando você fala home office, fica um negócio muito travado. Então, eu costumo dizer que aqui não é mais home office, aqui é mobile office. Já mudei o termo aqui. Então, aqui na nossa empresa, não existe home office. É mobile office. Eu consigo trabalhar de qualquer lugar. Como o Cauã comentou, no final, a gente tem como identificar a execução de cada coisa. Porque aqui o nosso modelo de negócio permite esse trabalho home office. Por quê? Onde ele estiver, seja aqui, seja acolá, enfim, ele consegue executar. Mas vamos lá, por que eu puxei esse assunto por Cauã aí, pelo seu mais novo, né? Porque essa geração mais nova, de 25 para baixo, elas estão exigindo que seja home office. Elas não estão querendo mais trabalhar em empresas que não sejam home office. Isso é muito difícil para o mercado, porque geralmente, na grande maioria das vezes, a classe dominante, ou seja, a classe dos empresários, nem tu, é meu pai. Sim. Que tem 60, 65 anos. Essa galera não sabe lidar com home office. Mas tem que se adaptar, né, cara? Cara, daqui a 5 anos ele vai se aposentar. Tu acha que ele vai precisar se adaptar? Não, então, mas é que tá, Entende? né? Aí quando a nossa geração assumir a liderança, a gente vai entender o que é home office. E a geração mais nova é uma das exigências que tem. Ah, não, eu quero trabalhar 2 dias em casa. Eu acho massa. Eu só acho que depende do negócio, como Sim. você falou. E depende principalmente da cultura de como isso é cobrado. É isso. Porque alguns amigos meus que trabalham com home office, é notório como a produção cai. Por quê? Porque dentro de casa, o cara tem que se preocupar se a filha tá subindo no sofá, se a filha comeu, se fulaninho soltou o cachorro. Se não, então o foco não fica lá. Sim. Eu atendo muita empresa como controle de pragas, e o movimento que a gente está vendo desde o ano passado é todas as pessoas voltarem para as empresas. Ou pior assim, no caso, eu faço isso também. Eles trabalham para empresas de fora, porque o home office deu essa liberdade, como você falou. Ah, eu posso ter um funcionário morando em Garanhuns? Pode. Mas a pessoa não consegue trabalhar em casa porque a produção dela cai, porque ela tem muito mais foco em outras coisas. Então, o que eu tô vendo no movimento é coworks aumentando, inchando. Porque a pessoa sai. O hábito, você leu esse livro já, né? O Poder do Hábito. O hábito de você acordar, tomar banho, botar sua roupa de trabalho e sair de casa, já dá um start na sua cabeça dizendo, opa, agora eu tenho que virar a chave de dono de casa para empreendedor. E aí você, ou funcionário, enfim. E aí você vai para um cowork trabalhar. Esse movimento que eu vejo muito.
A minha empresa, especificamente, eu não consigo, as duas tradicionais, botar home office, porque a gente tem que estar em contato direto com o cliente. A gente tem que fazer o serviço do cliente. E também tem várias outras leis por trás que a gente não pode fazer. Tá? Então, assim, o estoque da gente tem que ser um estoque muito específico. O colaborador tem que ter um baú específico, que não pode ir para casa. E tem várias outras coisas que a gente tem que fazer, entendeu? Então, assim, eu só vejo realmente essa questão do home para alguns tipos de atividades, ponto. Entendeu? E cultura, não é só atividade. E isso que é finalizar, ou seja, e que a empresa esteja com a cultura organizacional muito forte. Vou dizer para você, aqui a gente consegue controlar através de performance. Então, E veja, números. números não mentem, ou seja, aqui a gente tem uma regra muito simples, para você entender, Bruno. A performance individual é 97%. A de departamento é 98%. E a equipe em geral 99%. No final, a nota da equipe é a minha nota como líder. Porque líder que é líder bate meta me fazendo certo. Ou seja, se o individual ficar menos que 97%, qual é a regra, Calma? Volta. Simples assim. Como assim, volta? Não, ele perde o benefício do home office. Ah, tá, entendi. Sacou? Então você depende da sua cultura como você faz o negócio. Porque eu sei que isso poderia cair a performance da pessoa. Então eu fiz um combinado. Olha, fulano tem direito de home office, recebeu o benefício do home office, tá? Porque, por exemplo, como o Calma falou, precisa morar no Janga. Do Janga pra cá, de manhã, velho, é 1 hora e meia de trânsito. Pra você ter noção, ele perdia 3 horas por dia de trânsito. Então ele ganhou aí 3 dias de home office. Então 3 vezes 4 semanas, 3 vezes 4, 12 semanas, vezes 3 horas. Né? Então ganhou aí praticamente uma semana inteira, cara. Só com a liberdade do home office. Então veja, isso aumenta ou diminui a performance do cara? Na minha visão, aumenta a performance dele. Mas era uma pessoa específica, tem tudo isso, né? Falar, né? E uma coisa bem para fechar tudo. Uma palavra, pessoal, chamada maturidade. Então, se você não tiver maturidade, ou seja, você foi na minha casa, você viu lá, eu tenho um escritório dentro da minha casa, ou seja, eu fecho a minha porta, irmão, acabou, entra no estado de flow. Porque eu tenho maturidade para trabalhar home office ou de qualquer lugar, entendeu? Entendi. Aproveitando esse Jay-Z da vida aí, que é outra coisa que eu tô vendo muito do pessoal e eu tô estudando bastante sobre isso e eu queria saber teu pensamento, o que é que tu tá achando de inteligência artificial. Esse tema é bem legal, cara. E esse tema é tão legal que eu vou até tirar o relógio, porque vamos passar mais 3 horas aí. Cara, é aquele negócio, não tem pra onde correr, tá? Eu até brinco, eu só não quero encontrar o Exterminador do Futuro. Pra quem assistiu esse filme lá na época, né? Tirou a idade dele agora, viu? Procura aí depois qual é o ano que foi lançado Exterminador do isso. Futuro, tem um e tem o 2. Né? Faz um bom tempo isso aí, quando eu era criança a gente via. Então, você vê que as coisas não tem pra onde correr, cara. Eu hoje, eu tenho certeza que muitos empresários... Cara, esse filme é de 25 de março de 1985. Não é 74. Então, veja, eu tinha uns 10 anos pra assistir esse filme aí. Então, cara, não tem pra onde correr. Pra você ter noção, hoje, o ChatGPT, o Gemini, entre outros, é o meu dia a dia, cara. Ou seja... meus textos que eu faço gravação, obviamente você tem que saber usar, né, a IA, você tem que saber perguntar a ela, porque muita gente fica preguiçosa, né? Você agora tem que entender que a IA, pra mim, a ideia é uma só, cara. Mais uma vez, é como foi o seguinte, na época da faculdade eu fazia... fila, né? Trabalho, né? Que a gente ia no Google, pesquisava, né? Pegava uma fonte aqui, outra fonte acolá, tal. Então, o que é o chat GPT? O que é a IA nessa momento aí? É uma velocidade, velho. O cara, ele poder fazer uma pesquisa instantaneamente em todos os lugares que a gente pedir para ele fazer, entendeu? Trazer a informação mastigada, obviamente, que quando você treina ela com os teus pensamentos, com as tuas virtudes, com os teus valores, ele vai te trazer resultado conforme você pensar, como você pensa, entendeu? Então, não tem pra onde correr, a gente utiliza aqui, velho, em tudo que a gente puder. E tu, geração Z? Cara, IA é sensacional. Eu vou até dar uma dica de uma inteligência artificial aqui, que eu encontrei até recentemente. E nem é público, viu? Não é público. Mas podia ser, se quiser pagar. Eu acho que é do Google essa IA. Notebook LM. É do Google. Cara, É do Google ou é sensacional. da Microsoft?
Você coloca texto lá e a inteligência artificial cria um podcast para você, 2 pessoas conversando aquele assunto, gera mapas mentais, Do Google. é sinistro. Cara, eu usei muito notebook LM logo no começo, eu tô estudando já IA há um bom tempo. Quando eu fiz a especialização em plano de saúde, eu lia todo o material em casa, tinha minha base de estudo, e eu passo muito tempo em carro, indo para um cliente, indo para outro, pegando meu filho na escola, então eu passo muito tempo no carro, adoro podcast, deu para anotar a terceira vez aqui. E aí eu pegava essas apostilas e enfiava no notebook LM e fazia, me faça um resumo. Ele criava vozes com 2 ou 3 pessoas, e como eu já sabia da base, era só ouvindo para aprender mais um pouco sobre aquilo. Você tem noção disso? Ele fez uma aula de 2 pessoas conversando sobre aquele resumo. Diga aí. É incrível. Agora eu acho que a gente só está no começo do iceberg da IA. Eu estou estudando muito. Eu estou fazendo alguns agentes que são incríveis. Cara, os agentes... E aí uma palavrinha muito forte que eu vou usar. Vai substituir muita gente. Com certeza. Aquelas pessoas que são preguiçosas, que só fazem o beabá. Vou voltar lá, você adora isso. Aquela galera do Fordismo que só fazia bater prego, aquele filme de Charlie Chaplin. Esse cara vai morrer. Esse cara não vai ter emprego. Porque esse de bater prego, você bota uma IA que vai resolver seu problema. O cara é um caixa de supermercado, por exemplo. Você já vai em Esse caixa. não vai. Né? Já viu um caixa de supermercado hoje, veja, até postei recentemente. Eu fui até aqui no Brasil, acredito eu, não lembro agora que foi a cidade. Mas se você colocando lá na esteira, ele já ia computando lá já automaticamente. Semana passada eu fui num Pão de Açúcar que era assim. Mas você não botava na esteira. Meio que o caixa tava aqui, né? O monitor. E tinha uma cesta. Toda vez que você botava um item dentro da cesta, ele já ia contando. Ou seja, tinham 6 cestas e um atendente para tirar alguma dúvida. Então ele... É forte o que eu vou falar. Ele tirou 6 empregos. Isso aí, Tu é da época que a gente ia no shopping, tinha um cara entregando o ticket no estacionamento. Sim. Acho que eu nem imaginava que era assim. Tu lembra disso? Não, né? Tu lembra? Hoje não tem. Não é tão novinho assim, não. Hoje não tem. Pois Agora imagina com a inteligência artificial que a gente vai conseguir fazer coisas de escritório. Um exemplo. Poxa, hoje óbvio, eu analiso, mas eu mando meus estudos financeiros para um agente que eu tenho. Então eu criei um agente, eu fiz uma especialização nesse agente, eu botei muita informação nesse agente para dizer, olha, tá aqui meus dados, me diz a DRE desse mês. Óbvio que eu tenho uma noção muito grande dos meus números, então eu sei se ele tá indo mais para um lado ou para o outro. Mas, cara, eu demorava uma semana para fazer um DRE, para conferir. Então hoje ele vai substituir muita gente. Eu estou criando um novo agente agora que o cara cria os textos pra gente. Então eu falo, hoje eu vou ter uma conversa de venda com uma pessoa que quer fazer um serviço de controle de praga num apartamento e vou ter um outro tipo de conversa de leitura para um dono de um supermercado. Então eu já digo pro meu IA, tô mandando uma proposta de controle de pragas no valor de tais pragas para um dono de rede de supermercado com 10 lojas. Ele já sabe qual é o tom que eu quero usar. E você economizou muito tempo. Pois é, cara. Então, assim, tem uma frase que fala time is money, né? Que é tempo é dinheiro, mas eu substituí por time is life. Tempo é vida. Então, no final, cara, o tempo da gente era escasso demais. Então, você imagina que você falou, você passar uma semana para você analisar um DRE, cara, é muito tempo perdido, entendeu? Então, quando você sabe realmente usar essas ferramentas para te ajudar a ganhar tempo, e principalmente tempo de tomar decisões. Porque se você está analisando aquilo ali por algum motivo, né? Vou analisar meu DRE por algum motivo. Como você está analisando? Para você investir em alguma coisa, ou cortar algum custo. Enfim, então ela vai te dar um panorama muito mais rápido em questão de segundos, né, cara? Então, não tem como você que ainda não usou IA, que nem aquela história de caviar, né? Nunca vi nenhum, nunca ouço falar, mas começa de fato aí, baixa no teu aplicativo, o ChatGPT, começa a utilizar, começa a entender como um negócio é maravilhoso, cara. E é isso que você falou, cara, baixa o primeiro. Eu acho que o basicão é ChatGPT. Isso. Não inventa moda. Vai nele e depois você faz, poxa, o Notebook LM é pra quê? O Gemini é pra quê? Isso. O Lovebow é pra quê? Enfim, eu posso falar um monte aqui. Mas até o professor que eu fiz, ele apresentou, acho que foram 27 reais e fez, escolha 3. Perfeito. Não, escolha 3. Seja bom nessas 3. É isso aí. Não adianta você ser bom em tudo. Quem é bom em tudo não é bom em nada. É. E aí, uma curiosidade aí, o que é que você acha sobre isso? Você acha que a IA vai substituir funções
ou vai melhorar funções? Cara, eu acho que vai melhorar. Tu acha que não vai substituir? É normal, acontece. Por exemplo, se você. Aí vamos voltar um pouquinho mais no passado. Antigamente tinha um cobrador de ônibus, certo? Não sei, eu não lembro. Não sou Não dessa é época, não. Eu você é sou da da época época do Vem. Você é da época do ônibus elétrico? Você é da época do O ônibus pior que eu elétrico? sou mesmo, eu lembro. tô Leva um ligado. choque. Exatamente. Então, Saía a pinça, eu não lembro disso. pois Era é, o maravilhoso. motorista tinha que sair e colocar de volta lá. Mas veja, então, algumas profissões, irmão, vão morrer, estão morrendo e faz parte. Você acabou de falar. E outras vão surgir. Outras vão surgir. Você acabou de falar sobre a questão de faculdade lá atrás, um pouquinho. Então, vai ter faculdades, cursos que não vão existir mais, não vai ter necessidade. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Tu imagina hoje o cara que trabalhava com edição de vídeo. Ele, antigamente, sem a IA, ele fazia, sei lá, uma edição no dia. Hoje, com a IA, ele pode fazer 10, 15, 20 edições, ou seja, ele teve mais ou menos serviço. Né? Ele teve menos esforço, mas ele teve mais cliente para tomar conta. Então aumentou o faturamento do cara. Mas em compensação, as pessoas que trabalhavam com ele, acho que tem duas opções. Eita, foi mal, desculpa. Acho que tem duas opções aí, dois caminhos. As pessoas que trabalharam com ele ou foram demitidas, porque, eu não preciso agora de mais duas pessoas para me ajudar na edição. Eu faço só. Ou elas foram demitidas, ou elas fizeram, opa, eu posso usar isso e abrir a minha agência. Perfeito. Então existem esses dois caminhos. Exatamente. Concorda? É isso que a gente tem que cada vez mais pensar. Porque, veja, no final, cara, é a sua decisão que vai mudar o jogo. Porque, veja, eu nunca fiquei em ambiente de trabalho a qual eu não me adaptei. Vou lhe dar um exemplo. Eu, 18 anos de idade, você tem aquela pressão do pai, vai trabalhar, 18 anos de idade e tal. Eu arrumei meu primeiro trabalho, CLT, em caixa das lojas americanas. Isso foi em 2003. Veja, 2003. E aí, na época, quando acabou esse meu contrato de um mês, a minha supervisora perguntou, você quer continuar? Eu disse, não quero continuar. Por quê? Porque eu sabia que ele não era pra mim, velho. Ficar bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então eu tomei uma decisão pra sair. Eita, aqui tá sem um código de barra, senhora. Você pode pegar outro, por favor. Tá? Então, veja, eu não me adaptei àquele negócio, não, mas eu conheço pessoas que estão lá até hoje. Entende? Então, é muito disso, é do querer, velho. Não adianta você estar reclamando. Então, ou seja, a IA tá aí, não tem pra onde correr, ou você se adapta. Existe até um cara muito famoso, que é o nome dele aqui agora, que ele fala justamente isso, que o ser humano tem que se adaptar, é melhor se adaptar às coisas do que você ficar pra trás. Então, é se adaptar, não tem pra onde correr, irmão. Se você não souber usar a tecnologia, e vou dar um exemplo para você poder matar essa questão aí. E veja como é interessante e isso tá na mão de todo mundo. As tias do Zap Zap. Você vê, velho, a minha mãe vive no celular. Meu pai aprendeu a usar o negócio, cara. Então esse negócio de, não sei, é complicado, depende da tua decisão. E depende do seu uso, né? Minha visão de IA é o seguinte, ela vai substituir gente. E vai substituir muita gente. Sim. Tá? E ela vai fortalecer quem usa, mas ela vai dar mais trabalho para quem usa. Já emendando esse mesmo ponto, o que é que acontece? Minha esposa é funcionária pública, enfim, e ela faz, bicho, tu chega em casa, trabalha, tu sai para trabalhar, e não tô dizendo que isso tá certo ou tá errado, tá? Inclusive eu acho que tá errado. Eu gosto muito de trabalhar. Sim. Eu trabalho bastante. A IA vai te dar mais liberdade para trabalhar. Não, ela vai me dar mais liberdade para fazer mais coisa de trabalho. Sim. Entende? Ela vai me desafogar em texto, em e-mail, em resumo, mas esse desafogar, eu que gosto de trabalhar, vou conseguir encaixar outra coisa ali no meio. Exatamente. Talvez até um novo CNPJ. Mas você vai se adaptando. Eu acho que vai acontecer isso com IA. Tem que ter. Todo mundo vai ter que se adaptar. Quem não se adaptar vai ser engolido pelo mercado. E você tem duas opções. Ou usar aquele tempo de folga para você. Ou quem quer crescer vai usar aquele tempo de folga para estudar. Vai usar aquele tempo de folga para trabalhar em um outro ponto que você não conseguia. Cara, todo empresário, se abrir sua agenda, seja digital ou papel, vai ter um ponto que tá 3 ou 4 meses ali, o cara não consegue fazer porque não é prioridade, porque vem outra. Todo empresário tem isso. Tu deve ter umas 2 ou 3 agendas aí dizendo, pô, isso aqui eu não consegui fazer. Isso aqui eu não consegui. A minha, desde janeiro, eu tô tentando fazer um negócio sem que sempre apareça um turbilhão de coisa antes, velho. É impressionante. E aí, o que eu ia te perguntar era isso. Como é que é teu trabalho dentro de casa em horários não de trabalho como empresário? Porque, não, empresário só vai trabalhar de 9 horas da manhã porque vai jogar tênis, larga às 3 da tarde para pegar o filho na escola. Como é essa realidade aí? É igual o IA, cara, é 24/7. Não desliga o celular. Não tem como você... E mais ou menos... Isso não é bonito, tá? Não, mas é a realidade. Mas, claro, cara, mas veja.
Quando você é empresário, e quando você tem uma equipe principalmente, e aí pegando um ponto bem rapidamente do livro Mito do Empreendedor, o empreendedor ele fala que todo empresário tem 3 níveis, que é o nível técnico, é quando o cara faz tudo só, é o administrador quando ele começa a delegar algumas atividades, o empreendedor quando ele começa a liderar líderes, ou seja, E o ele... quarto quando ele surta. E aí, cara, ou seja, nesse nível que a gente tá hoje de empreendedor, esse tempo que a gente tem é para justamente poder melhorar os nossos projetos, melhorar nossos procedimentos, melhorar o atendimento ao cliente, melhorar o funil de vendas, melhorar o comercial, ou seja, o tempo ganho é para melhorar o que a gente já tem. Não precisa inventar nada. O problema de muitos empresários é que quer inventar outras coisas. E as coisas que já tem, eles não fazem o máximo para poder melhorar aquelas coisas que já tem, entendeu? E aí você, no meu caso especificamente, o tempo que sobrou para mim era poder melhorar aquilo que eu já tenho. Por quê? É uma única coisa que eu tenho que estar cada vez mais gastando minha energia para que as coisas deem certo, né? Cara, eu concordo com o que você fala em boa parte. Mas eu acho também que o empresário é aquele cara que consegue enxergar outras oportunidades. Então, se eu tivesse hoje um dia livre na minha vida, eu focaria muito mais na corretora, naquele limpo e tal, mas, tá tudo rodando bem, tá aqui. Eita, surgiu uma nova oportunidade de IA. Eu acho que o empresário é aquele cara que consegue olhar aquela oportunidade e manejar, e não só focar no que você Então, tem. mas qual o nível que você vai estar? Porque veja, por exemplo... Exato, concordo com Entendeu? você. É isso, porque, por exemplo, eu quero chegar num nível que vocês falam que o quarto, para mim, o quarto nível é o nível do investidor. É o cara que já tem as empresas dele rodando, o cara que já fez o equity, o cara que já tem um rendimento mensal ali. Então, é um cara que pode, de fato, aí investir em outras coisas. Então, eu trabalho hoje para chegar nesse nível de investidor. Eu já ainda estou muito longe desse nível aí, mas o meu trabalho é para isso. Ou seja, tu imagina agora eu estar no momento daqui a 5 anos da minha vida, tendo de fato aí uma grana para encontrar outros Rodolfos, outros Bruno para poder investir. Então, depende da tua ambição, mais uma vez, entendeu? Rapaz, eu não sou muito caro, não. A gente sentando pra um cafezinho ali, a gente troca uma ideia Dá rapidinho. É isso aí, são as oportunidades. Faca nos dentes eu tenho, viu, pra gente... eu acho esse negócio de empreendedor... Ô, Cal, eu acho que ele vai pro mundo do empreendedorismo. Qual é a tua visão aí do... que tá vendo os bastidores toda vez de Rodolfo aqui? Como é? Os bastidores de quê? Tá vendo? Essa geração Z não presta atenção, pô. É impressionante, velho. Porque eu te escutei 2 vezes aqui. Esses bastidores de empresários, o que é que você acha aí? O que você acha que é uma vida de empresário? Resolver problema. Em que horas? De que horas? Qualquer hora. Até dormindo o cara tá resolvendo problema, não sei. E tu encara uma bronca dessa? Oxe. Meu nome é resolvedor de problema. Boa, garoto. É isso aí. É isso aí. Essa visão que a galera tem de empresário é isso e aquilo, principalmente muito distorcido. Uma vez eu vi uma palestra, tô tentando lembrar de quem foi. Foi do Ricardo Eletro. Ele é maluco, mas ele é muito bom. Eu fui também aqui em Recife. Foi? Eu fui. Nem escutei, então. Mas foi lá no Marotel, acho. Foi. Foi. E ele falou uma coisa muito massa, velho. Que ele fez. A visão que a gente tinha, porque a gente viu muita novela. Eu lembro que eu chegava da pelada da rua, minha mãe tava vendo novela, eu sentava. Não era muito educativo para um menino de 12 anos, não, mas tinha novela lá. E a gente via muito dizendo que o patrão era o vilão, que o empresário era o vilão. Então a gente nasceu e cresceu muito com essa visão. E aí quando você falou um livro que eu adoro, já li umas 2, 3 vezes, que é o Pai Rico, Pai Pobre, ele fala o inverso. Ele fala, cara, eu resolvo o problema para melhorar os outros, eu resolvo o problema para ajudar a população. Tá? Eu queria entrar em outro tema agora, e aí eu acho que é bem legal, porque eu também não consigo separar os dois, tá? Que é profissional e pessoal. Inclusive, isso pra mim é muito ruim. Meu TDAH atacado no nível hardcore, hein? Então, muitos momentos, assim, eu perco. Eu acho que, revelando uma coisa pra pessoal, bem pessoal aí, ano passado, eu tenho um escritório na minha casa também. E aí eu tava trabalhando de noite no escritório, aí meu filhinho, que tinha uns 3 anos, chegou com um computadorzinho dele, sabe aquele computador de você aprender a escrever? Tetle A, Tetle B, fez, papai, posso sentar do seu lado aqui pra eu ficar um pouco, trabalhando com você, pra eu ficar um pouquinho com você? Bicho, aquilo me quebrou, de um jeito, assim, eu olhei pra cara da minha esposa e fiz, eu não sabia o que falar, velho. Que por um lado eu faço, pô, que massa que ele tá vendo que trabalhar é legal. Por outro, bicho, ele tem 3 anos, velho. E aí, como é essa separação de pessoal e profissional?
Cara, aí é que tá. Mais uma vez, são paradigmas, clareza, que tipo, já no meu caso, você falou que não sabia se você achava bom ou ruim. Eu vejo que é muito bom, porque é o exemplo. O exemplo ele arrasta. Eu acho que se, por Não exemplo, adianta você falar, o exemplo é o melhor, exemplo, né? claro que o exemplo, quando eu falo o exemplo, né, é a atitude. Porque a gente tem até um exemplo sobre isso, né, Cauã? Que, tipo, eu tô lavando meus pratos, certo? Isso quer dizer que meu filho vai lavar prato também? Não, isso não é o exemplo, não vai arrastar, tá? Então a gente tem que cada vez mais educar. Então, pra você ter noção, meu filho fez o ABC agora, ano passado, e perguntou a ele, né, o que é que você quer ser? Ele quer ser trabalhador igual ao meu pai. Então, esse é um motivo de orgulho, ou seja, é justamente isso que a gente tem que cada vez mais entender, que a gente trabalha para nossa família, cara, não tem para onde correr. E o empresário, muitas vezes, e a maioria das vezes, né, deixa de estar, de fato, com a família por algum motivo, para estar resolvendo um problema, mas tem que lembrar que se eu não resolver o problema, eu também não tenho como bancar minha família. Então, fica nesse Cara, né, dos pratos para cima e para baixo, né? Mas, só para finalizar a resposta, eu tenho na minha mente muito clara, velho. Amigos, amigos, negócios à parte. Então, o que é que eu aprendi? Não contrate ninguém que você não possa demitir, por exemplo. Entendeu? Então, uma das coisas está na minha mente. Eu só posso contratar uma pessoa que lá na frente eu posso demitir se for o caso. Por quê? É esse mantra. E toda semana, pra você ter noção, o óbvio tem que ser dito. Então, toda semana eu falo isso aqui dentro da nossa empresa. Amigos, amigos, negócios à parte. Por exemplo, a minha esposa trabalha comigo. Certo? é mais fácil ela te demitir de casa. Aí é como ela faz. Ela faz, eu desconto em casa, problema nenhum. Tá bom. Mas aqui na empresa existe um organograma, existe um direcionamento. Mas então, quando você leva trabalho para casa, um exemplo. cara, é como você sabe, como você acabou de É, falar, não tem como não não. levar. Não tem como. É Nessa mesma impossível. abordagem, assim, e vai ser um assunto que talvez a gente seja bem delicado de fazer e eu entendo perfeitamente Aham. sua posição, caso eu queira falar ou não. Você acha que consegue ser amigo? Veja, eu não tô falando colega, Sim. tô falando amigo de colaborador. Veja, o que é que eu aprendi? Você como líder, que no caso tô falando aqui como nem empreendedor, nem empresa, falando aqui como líder. Você como líder, você cada vez mais tem que entrar na intimidade daquele colaborador até ele quiser. Até o ponto que ele quiser. Mas ele não vai se tornar um amigo que você depois não vai conseguir demiti-lo? Acabei de falar justamente isso, veja. Eu sempre vou estar, porque no final, o que é que ganha? É repetição, é narrativa, concorda? Tem gente que diz que você vai receber picanha, você vê todo final de semana e você cai na narrativa e tá lá. E a picanha não entrou. Você não come É picanha. sabor picanha. Sabor picanha. Né? Então, são narrativas. O que acontece, cara? Então, na minha cabeça é o seguinte: quanto mais você repetir, você vai ter a certeza e o direito que lá na frente, se isso acontecer, você não vai falhar nesse sentido. Estudo Entendeu? de caso, eu tenho um cliente que ficou muito amigo dos colaboradores, muito amigo, Uhum. a ponto de um dos colaboradores botar o patrão Sim. como padrinho do filho. Sim. Como demite esse cara depois? Aí, veja, tem tanto pensamento que vem na minha cabeça. Será que o cara lá não fez de propósito de botar ele como padrinho e depois se aproveitou e. Aí de onde é que tá Entendeu? o pecado? Tá em mim ou no cara que se aproveitou? Beleza, veja, Entenda. existem vários cenários aí. É. E como é que se lida com isso depois? Como é que se fala isso depois? Tendo Então, lá maturidade. na empresa, Bruno. a gente, uma época, contratou pessoas da família para trabalhar. Aham. E eu fiz, bicho, não vem. Porque o tipo, veja, é diferente meu pai me contratar Sim. do que eu contratar um tio, uma Até porque prima, essa enfim. empresa é familiar. É familiar, mas é diferente. Tá? O esporro é diferente. Uhum. O jeito que ele vê é diferente. Meu pai briga comigo dentro da empresa, que se fosse uma empresa normal, cara, meu pai tava preso, eu fico brincando. Sim. E o inverso também. Perfeito. Muitas vezes eu falo gritando com meu pai, pô, errado isso, bem Isso. errado, tá? Porque tá dentro de casa. Mas se fosse numa empresa normal, era justa causa na hora. Meu pai ia pegar uma carteirinha de justa causa e tchau, boy. Então, essa particularidade é difícil. Então, trabalhar, beleza, é uma empresa familiar, meu pai e minha mãe. Mas, vou chamar um primo para trabalhar comigo. Uhum. Eu não sei separar. Entendeu? Então, assim, a briga que eu vou ter com ele ou vai ser muito maior do que deveria ser, porque ele é meu primo. Ou vai ser muito menor porque ele é meu primo. Nunca vai ser igual. Então não contrate. Não, a gente tem essa política lá na empresa de não Isso. contratar, Perfeito. de não fazer negócio, não tem como. Até fazer serviço em casa, para a família é complicado, a gente faz, lógico, mas é muito complexo porque tem outra coisa que é valor.
de família é pau. Porque tu vai cobrar o teu valor, aí o cara ainda faz. Ah, mas fulaninho faz por metade. Bicho, eu não tenho. Pode fazer com fulaninho. Sim, perfeito. Não, mas eu quero fazer com você porque você é meu primo. Bicho, meu preço é esse. Ah, não quer? Faça. Não tem problema nenhum, não tem um problema com isso, certo? Tem um outro joguinho que eu vi hoje, eu achei maravilhoso, tá? Que são frases ditas no mercado. E aí eu quero um pouco da opinião. Eu vou falar a frase, você me diz o que vem primeiro na sua cabeça. E Cal também, tá? Trabalhe com o que você gosta, você nunca mais trabalhará na vida. Rapaz, isso é uma coisa tão... Que assim, adulto, a criança faz o que gosta e adulto faz o que precisa ser feito. Então, eu posso te responder com outra frase nesse sentido. Então, tudo é como tu enxerga na tua mente. Então, assim, não tem como, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Assembleia de condomínio. Eu odeio fazer. Mas adulto não precisa odiar, não. Tem que fazer, negão. Mas veja, se preciso for, eu vou fazer a melhor assembleia de condomínio da minha vida. Entende? Então, eu não gosto, mas eu tenho que fazer, velho. Não tem pra onde correr. E aí, Cal? Cal adorava computador, até trabalhar aqui. Hoje ele não abre um jogo. Como é? Também não gosto não da Assembleia, mas tem que ir. Não, mas trabalhe com o que você gosta e nunca mais você trabalhará um dia na vida. O que é que você acha dessa frase? Eu acho que... Deixa eu até botar pra mim aqui que eu esqueci, ó. Seguindo essa visão aí de Rodolfo, eu sigo na mesma visão. A pessoa... Óbvio que vai desde o início, quando a gente é pequeno. O que você gosta de trabalhar? Quer ser o que quando crescer? Já começa daí. Você tem que gostar de trabalhar com... Você tem que trabalhar com o que você gosta. Já começa daí. Mas eu acredito que quando a gente identifica o nosso propósito, começa por aí. A gente identifica o nosso propósito e a gente segue firme. Não tem como a gente não gostar. Resumidamente, seria isso. E eu vou botar outra frase agora. Vou falar algumas frases que empreendedores falam, mas vou começar contigo. Essa frase me doeu muito. Talvez arrume um jeito aí. Mas pessoas ignorantes não têm burnout. E aí, Cal, o que é que tu acha? Entendesse? Pessoas ignorantes não têm burnout. Qualquer pessoa está sujeita a burnout. Até as ignorantes? Até as ignorantes. Até porque é um negócio da nossa mente, é nosso corpo, a gente não controla muitas vezes. Então, eu posso estar na paz e, de repentemente, ser diagnosticado com burnout. Enfim, é a nossa atividade ali do dia a dia. Não tem como ser uma pessoa ignorante se não é, independentemente se é ou se não é, pode ter ou pode não ter. Cara, é bem complexo, né? Porque a mente mente pra caramba, né? Então, somente essas questões psicológicas, principalmente, se você realmente não tiver um controle emocional muito grande, você se quebra, não tem pra onde correr. Cara, assim, eu já bati na trave aí de uns 2 burnoutzinhos. Não é legal isso. Não tô fazendo apologia a burnout, não sei nem se existe isso. Mas eu gosto de trabalhar. Eu fico preocupado, eu não consigo dormir, eu tenho que executar de todo jeito. Mas essa frase me pegou muito. Pessoas ruins não são promovidas. Se não são promovidas, não tem problema. Eu fiz, cara, será que eu fui tanto promovido porque eu sou bom, então? Então isso foi muito legal pra mim. O burnout não. O burnout é muito ruim, Claro. é péssimo. Mas pessoas incompetentes não têm. Entendeu? Tem uma outra frase aí que eu vou falar contigo agora de novo. Todo mundo tem 24 horas. De fato, a ideia é uma só. Todo mundo tem 24 horas, não tem pra onde correr. O sol nasce pra todo mundo, sim. Mas cada caso é um caso, né? Então, por exemplo, na minha família mesmo, graças a Deus, eu nunca precisei colocar um real dentro da minha casa. Meu pai trabalhava feito um doido, enfim, pra nunca faltar nada. Então, não precisei dar nada na minha casa, por exemplo. Já tive amigos que tinha que dar metade do seu salário, ou tinha que dar alguma parte, né? Então, assim, cada caso é um caso. E no final é o seguinte, o cavalo selado, ele passa pra todo mundo. Mas se você não se prepara, então, por exemplo, até pegando a questão da IA mesmo. Pô, tu sabe que
você precisa estudar IA, precisa se adaptar com IA, precisa viver IA. E você não faz isso. Então vai passar a oportunidade na sua porta e você não vai agarrar, entendeu? Então as 24 horas é para todo mundo, na minha visão. E claro, eu não pedi para nascer numa família pobre, eu não preciso nascer numa família rica. Eu sou cristão, então eu entendo que se por um acaso eu nasci, estou numa família X, é porque eu preciso passar por aquele processo, entendeu? Na minha visão. Todo mundo tem 24 horas. Todo mundo tem 24 horas. O que que você vai fazer com as suas 24 horas? Agora, obviamente, que é como o Rodolfo falou dessa parte de família rica, família pobre. Obviamente que se uma pessoa ela mora em um lugar muito longe do seu trabalho, ela tem que vir em ônibus e ela gasta 2, 3 horas para chegar até o seu trabalho, ela vai render menos do que uma pessoa que mora do lado, por exemplo. Eu moro aqui do lado, venho de bicicleta, sou o primeiro a chegar e já adianto muita coisa do meu dia a dia. Mas quem mora muito longe, que passa 2, 3 horas no trânsito, não tem essa possibilidade. Então, ela tem que se adequar a essas 24 horas que ela tem, que reduz um pouco, né? Porque 8 horas ela tá dormindo. Perfeito. E uma coisa, Às vezes nem isso. e uma coisa também importante, né, Cauã, que até você comentou aí, por exemplo, tipo, eu peguei ônibus na minha vida por muitos anos na minha vida. Então, sempre aproveitei, sempre tava lendo algum livro, lendo alguma coisa, né, trocando ideia. Mas tu não acha importante, como eu te falei, eu tava vendo um podcast sobre burnout, né? E hoje, vê que engraçado, hoje as pessoas pedem um tempo de ócio. E tem um aplicativo, que loucura. Tem um aplicativo no telefone que você bota, quero 30 minutos sem fazer nada. Hoje as pessoas pedem o tempo de ócio, que há 5 anos atrás era trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles dormem. Hoje a gente já tá num mundo tão maluco que é o inverso. Eu quero que você passe 30 minutos sem fazer nada. E é interessante. Tu falou que a cabeça humana é muito louca, né? Eu tenho TDAH nível hardcore. Cara, eu não consigo passar 5 minutos sentado numa parede sem fazer nada. Nada. E tem vários vídeos, depois tu bota no YouTube, assim, a família toda bota esse aplicativo pra tocar em 30 minutos. Pai, mãe, filho, filha, todo mundo tem que ficar sentado, sem falar, sem se movimentar, paradinho, pensando no ócio. Eu não consigo ver como uma pessoa acelerada. E ver como o mundo é louco. A gente tá pedindo para as pessoas pararem. A gente tá pedindo para as pessoas diminuírem o ritmo. Se você for em multinacionais, que a gente tem alguns clientes, existe uma sala chamada sala de descompressão. Que é para dizer, tá com muito estresse? Vai naquela sala, grita, dá murro no saco de pancada e depois deita para você voltar. É muito louco o mundo que a gente tá vivendo, né? É que é muita informação, Bruno, também, cara. Né? A gente fala que, provavelmente tem uns estudos aí, né, que aquela galera das antigamente, aqueles reis, velho, não tem informação nenhuma. A informação chegava através dos pombos. Na época de pombo, pô. E hoje tu tá aqui, daqui a pouco tu tem que pegar teu celular, tá indo em notificações, tá indo em mensagens, eu vou tá indo esquecer em ele. e-mails, né? Então, assim, é um mundo realmente que tá a informação o tempo todo. Então, se você realmente não filtrar isso, que uma das coisas que eu melhorei na minha vida foi um negócio chamado agenda. A minha principal ferramenta pessoal é a agenda. Por exemplo, a gente tá aqui hoje, a gente marcou. Isso numa semana passada a gente discutiu, Legal. marcou, né? E aí, quando é que vai ser? Vai ser dia tal, então a gente colocou a agenda. Então, veja, aquele momento a gente tomou uma decisão que viria hoje, então aquilo ali já para mim eliminou. Aquele assunto também já morreu, porque a gente já tomou a decisão, já marcou. Quando foi hoje de manhã, eu lhe perguntei, e aí, Bruno, tá tudo certo para mais tarde? Então, ou seja, eu só me lembrei hoje daquele assunto, entendeu? Então, a minha agenda, ela é o meu protetor, é o meu escudo, cara. Entendi. Tem outra pergunta, tem outra frase aqui que eu gosto muito, essa eu uso bastante, tá? Ela tem um fundo mais lúdico, que é sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. E essa frase a gente fala praticamente quase toda semana aqui, cara. Porque no final dá o mesmo trabalho, cara. E Então, qual é teu sonho grande? meu sonho grande é ter várias filiais no Brasil, da suporte condominial. Consequentemente, ter mais pessoas, porque no final a gente tá aqui, pelo menos eu entendo que a gente tá aqui para poder a gente amar o próximo, né? Então, no final, a gente como empresário, você disse que tem mais de 15 colaboradores, né, Bruno? Tem 17. 17 colaboradores, eu tenho aqui 10. Então, se você colocar aí 4 pessoas na família, então tu tá, no teu guarda-chuva tem quase 100 pessoas no teu guarda-chuva. Entende? Então, essa responsabilidade
que a gente que é empresário, porque o pessoal fala, né? Não, porque o patrão é ruim, etc. Pô, tá ruim a tua empresa, se tu não tá gostando da tua empresa, abre a tua e faz do jeito que tu gostaria de fazer. Ou sai. Ou Ou sai. simplesmente sai. Enfim, mas assim, o meu sonho grande é esse, cara. Ou seja, eu já entendo quais são as dificuldades de um empresário. Eu já passei por muitas fases, né? Ano passado, por exemplo, tive uma dissolução de uma empresa de mais de 12 anos de mercado. Então, veja, tudo isso são aprendizados para quê? Para o meu sonho grande ele acontecer. Então, se eu trabalhar pouco para o meu sonho grande, ele nunca vai acontecer. Então, E se você trabalhar pouco, você vai ter um sonho pequeno. vai ter um sonho pequeno. Então, enfim, essa frase ela é muito importante. Flávio Augusto, tu gosta bastante dele, né? É. Ele tem um gráfico que ele fala o seguinte: eu adoro trabalhar muito para grandes ganhos. Perfeito. E depois que ele falou isso, eu parei assim, eu fui para uma trinca dele, inclusive aqui em Recife. Por indicação sua, inclusive. E aí eu fiz, bicho, é mesmo. Às vezes a gente tem um trabalho muito grande por um valor agregado pequeno. Então esse eu não tô mais pegando. Perfeito. Eu tô num momento de vida, de crescimento, a gente conversou rapidamente naquele dia, eu tô com a dor do crescimento. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e infelizmente eu tenho que filtrar. E dizer, isso eu resolvo, isso aqui eu deixo para depois, isso aqui fulaninho vai resolver, mas eu vou controlar. Isso aqui fulaninho tem capacidade de resolver só. Você começa a entrar no terceiro nível lá, daquela escala que a gente estava conversando no começo. A dor do crescimento dói. E por que a dor do crescimento dói? Porque meu sonho grande é grande. E eu vou falar já, Marcal, e aí? Meu maior sonho, Não, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. sim, Sim? E qual é seu sonho? é mudar a vida de mais de 100 mil pessoas. Esse é um... Profundo. E aí a gente pensa assim, mudar, o que seria mudar? Às vezes uma O que seria informação. 100 mil pessoas? A minha preocupação não era o mudar. Era 100 mil, é pessoa pra caramba, velho. Hoje a gente tem uma média aí de... Vamos para a parte condominial, né? Hoje a gente tem uma média de 2.000 pessoas, 2.000 unidades, perdão, 2.400. Se a gente botar 4 pessoas por apartamento, dá um pouco mais de 9.000 pessoas, atualmente. Então, Tá. para 100 mil... Então teu sonho tá sendo 10 bem vezes. profundo. Boa. Em relação à empresa, né? E aí, o que seria essa mudança? Às vezes é uma informação. Como a gente estava falando aqui sobre inteligência artificial, eu vou dar até um exemplo lá em casa. Até acontece muito, pode acontecer na casa de vocês. E até antigamente. O pessoal ia lá fazer feira e pegava o quê? Um papelzinho com o nome dos itens, pegava e ia marcando, né? De caneta. Era muito bom riscar, velho. Cara, isso aí é um tempo muito demorado no mercado. Eu vou fazer minha feira, hoje eu faço em 1 hora, meia hora, já tô no caixa. E aí minha mãe fazia isso, né? E perdia muito tempo. E aí eu apresentei uma informação de um aplicativo que ela... Google Keep? negócio de lista. É o que eu uso. É muito bom, pô. Previamente a pessoa já coloca os itens que a pessoa quer E comprar. repete toda vez. Repete todo mês. Maravilhoso. E ele compara um mês com o outro os preços dos itens. Cara, deixa Já eu, soma automaticamente, você não perde tempo. deixa eu só dar um adendo nessa frase que eu vi semana passada. A Alexa, nos Estados Unidos, ela funciona integrado com uma geladeira específica e ela sabe sua lista de compra. Então, exemplo, eu preciso ter toda vez 4 litros de leite dentro de casa. Quando você tira o primeiro, tira o segundo, ela já pede no supermercado. Diga aí. E aí, velho? Tem noção disso? A tua lista que tua mãe tá fazendo, daqui a 5 anos, quando chegar no Brasil, não vai precisar, porque a Alexa, que tá na tua geladeira, já sabe o teu consumo, já sabe onde tu compra, já sabe o dado do teu cartão, já vai pedir, já vai chegar. Fique louco. Aí eu te pergunto uma coisa. Se aquele estabelecimento ele não se evolui com isso, ele vai perder essa demanda de mercado. Vai. Ou então vai ser aquele estabelecimento de um público muito específico. Eu acredito que vai acontecer isso. Eu acredito que não é toda a população. Eu vou dar um exemplo claríssimo. Eu amo som. Eu tenho um tio que é músico, tenho um tio que tocou em banda, tudo. Eu adoro som, música. Bicho, eu tenho vitrola. Quem não se adaptou a esse meu tio odeia Spotify. E eu entendo porque ele odeia, porque a qualidade de som é muito ruim. Perfeito. Pra quem entende de som é muito ruim. Ele tem DVD, que pra ele é a melhor qualidade de som do mundo. Mas ele não é só ele. Tem um público minúsculo que atende DVD. E eu conheço o cara que vende, estou comigo no colégio. O cara tá muito rico. Porque ele fez, eu não vou evoluir. Perfeito. Eu vou me manter aqui. Obviamente, o público dele era 100 mil pessoas, hoje tem 100.
mas só tem ele, velho. Exatamente. Então acho que vai acontecer muito isso. E falando de sonho, sonhar grande, sonhar pequeno, dar o mesmo trabalho, eu vou um pouco mais profundo, tá? Quanto maior o seu sonho, maior a queda. Sim. Então você tem que saber o que você está sonhando. Claro. Você tem que ter o caminho. Não lembro se você fala essa frase, mas eu lembro que a gente já conversou sobre ela. É igual o Waze. Tu sabe onde tu quer chegar. O Waze vai dar o caminho. Perfeito. Não é isso? Então, meu sonho grande hoje é poder não perder nada do meu filho. Absolutamente nada do meu filho. Hoje, meu filho teve uma festa de natação do carnaval e eu não pude estar lá. Isso me dói muito. Ah, mas como tu vai chegar nisso? Eu vou chegar nisso através de uma empresa muito consolidada. Que eu precise trabalhar muito. Eu quero trabalhar muito, mas no dia que eu disser, hoje eu não vou, porque tem um evento, eu vou conseguir fazer. Perfeito. Esse é meu sonho grande. É perder o tempo, entre aspas, da família que eu tenho hoje. O meu tempo de... Marcela, minha esposa, fala uma frase muito boa. O meu tempo útil de família ser maior e quando eu quero do que eu tenho hoje. Hoje o meu tempo de família é bem complicado. E pra você ver, né, Bruno, como são as coisas e as fases da vida, né? 2021 eu ia jogar toalha, porque eu tava numa fase onde era tudo incêndio. Sem apagar incêndio, etc e tal. Hoje, por exemplo, 4 anos depois, eu já consigo fazer, você acabou de falar, 5 né? anos depois. Exatamente. É porque 2021 foi final de 2021, né? Essa história. Mas enfim. Mas hoje eu consigo justamente poder fazer isso. Por quê? Porque lá atrás eu pensei justamente nisso. Ou seja, eu não quero mais estar nessa doideira. Eu não quero mais estar nesse apagar incêndio. Eu não quero estar mais perdendo momentos da minha família. Então, eu trabalhei muito para justamente poder estar hoje nesse momento onde a minha agenda é o meu principal negócio. Agora, acho que o meu principal problema é porque eu gosto. Eu gosto de apagar incêndio. Eu gosto de trabalhar. Eu odeio. Eu gosto de Eu ser gosto de útil. trabalhar, eu gosto de ser outro, mas de apagar incêndio não. Mas, veja, é porque depende do incêndio. Existe Incêndio aquele... também é incêndio. Não, veja, é porque existe aquele incêndio que é uma parte operacional, que eu também não gosto, mas tem que fazer, vida de adulto. Mas tem aquele incêndio que é um cliente muito top das galáxias e disse, ó, bicho, eu preciso ter uma reunião contigo daqui a 10 minutos. E eu quero contigo. Isso é um incêndio, porque você tem que mudar a sua agenda toda para atender aquele cara. Isso eu acho arretado, velho. Mas é aquele Eu acho arretado você chegar assim no final do mês e chegar e fazer, bicho, olha o que eu consegui fazer, velho. Uhum. A minha grande preocupação aqui, Marcela brinca muito comigo, é isso. Beleza, teu objetivo de vida é daqui a alguns anos você ter a agenda um pouco mais livre para curtir a família. Mas tu vai conseguir? Aí eu paro e faço, porra, será que eu vou conseguir, Pois velho? é, quem treina renda, porque veja, como você acabou de falar aí, se a pessoa não respeita, se você não respeita a tua agenda, quem vai respeitar? Saca, Bruno? Então são coisas, porque eu vou te dizer, a minha mente hoje é uma mente milionária. Eu não sou milionário, mas a minha mente é milionária. Por Porque é quê? a primeira coisa que você tem que A mudar. primeira coisa, cara, não adianta você. Por isso que não é à toa que quando as pessoas. Olha se eu tô mentindo. Quando as pessoas ganham na Mega Sena, por exemplo, elas ficam pobres de novo. Por quê? Porque elas não têm a mente milionária, cara. Entende? Elas não sabem fazer com o dinheiro. Não sabem fazer com o seu tempo. Então hoje, por exemplo, Bruno, eu tenho um dia na minha semana, que geralmente é na quinta-feira pela manhã, que eu tô com meus filhos. Tá ótimo. Entendeu? Mas veja, eu trabalhei muito para que eu pudesse ter essa agenda. Agora, Rodolfo, toda quinta-feira, depende. Pode ter quinta-feira, por exemplo, que eu tenha que ter uma reunião marcada, que eu tenho que visitar um cliente, e aí eu vou dar prioridade àquela situação. Mas veja, eu agendei, ou eu, por exemplo, eu posso, ao invés de pegar na quinta-feira, eu posso pegar na sexta-feira de manhã. Então eu consigo, pela minha agenda, conseguir de fato aí fazer a programação, entendeu? E aí, cara, se você não treina agora, como é que daqui a 5 anos você vai conseguir ter aquilo? É muito difícil, entendeu? E pra gente chegar nos finalmente aí, for mudar aqui os microfones e começar com calma aí, qual seria uma pergunta que você queria fazer pra nós dois aqui? Quem sabe faz ao vivo. Rapaz. 1 minuto de silêncio. Deixa eu pensar. Fazer pergunta pro chat GBT. É assim Vamos mesmo. lá. Ter quantos funcionários na empresa? Não, sério que tu vai perguntar isso, gente? Pergunta uma coisa mais profunda, que vem do seu Não tem, coração.
Pergunta do coração. Sei. Vai, Rodolfo, começa aí. Quando é que você vai tomar a decisão de fato, você deixar de apagar incêndio? Porque você fala muito disso. Fala Apagar que eu incêndio. apago muito Apagar incêndio. Hoje é uma decisão muito difícil, porque por muito tempo eu fui muito centralizador. Eu gostava muito de resolver os problemas. E hoje eu estou muito mais na parte de tentar me policiar, de não resolver, e sim controlar. Então tento o máximo possível delegar uma pessoa e daqui a um dia, uma hora, enfim, depende do caso, faço, fulaninho, como é que tá aí o projeto? Eu não vou mais até a ponta. Eu vou até um determinado momento e ali eu bato a tecla várias vezes para entender. Mas na minha agenda, que eu ainda sou analógico nesse ponto, eu adoro escrever. Não é escrever que eu gosto, eu adoro riscar e dizer isso eu fiz. Uhum. Sensação muito boa. Tem lá escrito, poxa, eu mandei para João essa demanda, mandei para Pedro essa demanda, mandei para Maria essa demanda. E eu tô me policiando muito por dois motivos. Hoje a minha hora não é mais hora operacional. Uhum. Minha hora é muito mais uma hora nem de gestão. Eu não tô mais nem na área da gestão. Tem algumas pessoas que eu faço a gestão, mas não é da empresa inteira. Eu estou muito mais numa área de direcionamento. Para onde são, para que local as empresas querem ir? Ah, eu bati já na tecla dizendo, não quero ir para licitação. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Eu não vou. Então hoje está muito mais numa parte de direcionamento do que de gestão e de que operacional. Falando da Concha, que é a corretora de seguro da gente, logo no começo eu tinha um direcionamento. Vou focar em vender para todos os meus amigos. 90% dos meus amigos têm carro, vou ganhar uma grana. Realmente, de fato, eu iria ganhar uma grana. Mas é algo que eu não quis direcionar a Concha. Hoje a gente é especialista em plano de saúde. Então, quer falar de plano de saúde, cara, a gente vai passar muito tempo aqui falando de plano de saúde. Do que é bom, do que é ruim, dos aumentos, dos benefícios, o impacto que ele tem para a sociedade, tudo. Mas eu já comecei a direcionar pensando no futuro. Hoje eu tenho maturidade, que a gente falou, para saber o que eu quero daqui a 10 anos. Será que daqui a 10 anos eu quero que Rodolfo ligue de sábado, 10 horas da noite para mim, porque alguém bateu no carro dele? Pô, talvez não. Hoje eu não tenho mais esse pique para pensar. Mas eu tenho duas soluções. Ou eu vou ter uma empresa muito robusta e ter uma pessoa para isso. É uma possibilidade. Sim. Ou eu vou trabalhar em outro ramo que me dê um outro tipo de dor de cabeça, que aí eu estou disposto a fazer. Entendeu? Mas eu acho que é isso. Eu acho que depois daquela conversa que a gente teve, eu fiz, isso aqui, cara, dá pra fulaninho resolver. Isso aqui dá pra ciclaninho resolver. E especificamente, no meu caso, eu tenho um aspecto muito particular que eu trabalho com meus pais. Então tem coisas que são para meus pais resolverem e aquela história que eu falei mais de uma vez aqui, eu não consigo separar. Faço, cara, vou resolver porque senão vai atrapalhar isso, vai atrapalhar aquilo e tal. E eu acabo resolvendo o que não era para resolver. Mas é isso. Pra você ter noção, a primeira atitude que eu fiz, né, pra poder sair desse apagar incêndio foi sair da empresa. Como a sair da empresa? Como você bem sabe aí, eu era a primeira pessoa a chegar e o último a sair. Mas quando você tá dentro do negócio, cara, é muito difícil você pensar. Muito difícil você tomar decisões, tomar atitudes, entendeu? Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que ir para aquela salinha lá do descompressão lá que você citou aí. Então, muitas vezes você vai entender que a empresa não vai quebrar, o cliente não vai deixar de fechar negócio. E se deixar, beleza, tem outros. Foi uma decisão que você tomou para o seu bem. Isso eu aprendi pro meu bem, assim. Ano passado, enfim, tive um mini trecozinho ali de burnout e eu fiz, cara, o mundo pode acabar, mas eu vou andar na praia. Acabou o mundo. Não, quase que outras coisas acabam, mas foi até engraçado esse dia. Tem um primo que é surfista, é um pouco mais velho do que eu, e com 18 anos ele fez. Pai, mãe, tenho 18, vou seguir a vida, eu vou virar surfista. E acabou-se. Ele mora 20 e poucos anos em Maracaípe e tá tudo bem. Hoje, ele é o cara que tem a melhor cabeça da família inteira. Porque ele comprou celular faz 3 anos quando o filho nasceu. Ele não tem nem celular. Ele fez pra quê? Alguém vai me ligar de 10 horas da noite? Eu vou resolver alguma coisa. E nesse dia que eu tive um treco assim, muita coisa em cima de mim e tal, eu fiz, tchau. Peguei o computador, peguei o carro, deixei o computador em casa, peguei o carro e fui pra praia, fui surfar. Cara, fazia 10 anos, pouco mais, 12 anos que eu não surfava. Eu fui surfar, na primeira onda que eu fui surfar, eu levei um caldo, que chegou o jet ski de bombeiro do meu lado. Moço, você tá bem, eu tô ótimo, tá tudo tranquilo. Mas aquele caldo foi muito importante pra mim, porque mexeu na minha cabeça e falei, cara,
é isso que eu quero seguir, é até onde que eu quero. Eu sou muito ambicioso. Acho que a palavra é essa. Eu quero chegar em lugares inimagináveis, que a gente conversava dizendo. E eu vou chegar. Mas se eu não chegar, eu tenho certeza que eu tentei muito. Mas tem hora que o corpo falha também. Então eu tenho que respeitar esse negócio do corpo. Faz um ano, a gente já conversou outras vezes, eu sou corredor, né? Eu corri maratona, meia maratona, enfim. E em 2025 inteiro, eu engordei 15 quilos, minha alimentação ficou horrível, eu parei de fazer todos os exercícios para focar na empresa. Valeu a pena? Muito. Farei de novo? Com certeza. Recomendo os outros fazerem? De jeito nenhum. Não faça isso com vocês. Sobre isso. Seu corpo, sua cabeça é o melhor equipamento e ferramenta que você tem para sua vida. Entendeu? É assim, é aquele negócio, às vezes as pessoas querem pegar, por exemplo, o meu exemplo, o teu exemplo e encaixar nelas. E não é dessa forma. A gente cada vez mais tem que pensar um momento que a gente está na nossa vida. Né? Então, vai ter momentos que você vai se dedicar mais, vai ter momentos que você vai se dedicar menos, vai ter momentos que você vai tacar o... E você tem que saber seu limite também. Eu acho que o principal que de qualquer coisa é você saber seu limite. Tava conversando com uma amiga ontem na academia, que ela corre, que ela fez, ano passado eu fiz 4 maratonas e me lesionei. Eu não soube o meu limite. Cara, você tem 2 opções. Ou você para no seu limite, ou você treina para superar o seu limite. Assim como empresário também. Eu conheço empresários que abdicaram de vida, de família, de filho, para ter a maior empresa X do Brasil. Foi satisfatório para ele? Foi. Para ele acha incrível. Eu não sei. Então, cada um tem seu limite. Um gancho que lá na conversa que a gente teve, que como é que a gente estava falando hoje? Que cada um vai fazer uma coisa, ou vai fazer faculdade ou não. Cara, cada um vai saber seu limite. E a gente, como gestor, tem que enxergar se aquele limite daquela pessoa está no limite ou se ela está fazendo corpo mole ou não. Isso é uma das coisas mais difíceis da vida. Eu tenho uma vendedora lá na empresa que ela trabalha muito sob pressão. Se eu der pressão, tenho certeza que ela vai vender muito. Eu tenho outra que é o inverso. Se eu der pressão, ela buga. Ela trava e não funciona, bicho. É o perfil, né, cara? Então, liderar é isso, pô. Então, hoje eu tô aprendendo, sabe, Bruno? E o meu foco total é nisso, cara. Hoje eu falo que eu trabalho hoje para o meu time, para minha equipe. E a minha equipe trabalha para meus clientes, para os nossos clientes. Entendeu? Então é um foco total no time. Porque se eu não conhecer justamente, como acabou de falar, o perfil de cada um, eu posso me quebrar. Porque tem uma pessoa que aprende vendo, tem a pessoa que aprende ouvindo, né? Cara, então cada um aí é de uma forma diferente. Já que a Alan bugou ali na pergunta dele, surgiu uma pergunta na minha cabeça do nada, assim. A gente já tá há muito tempo no mercado, né? Eu tô há 15 anos no mercado, tu tá há 13. Há 13 anos no mercado. Hoje, com a cabeça que a gente tem hoje, há 13 anos atrás, melhor, com a cabeça que a gente tem hoje, nos dias atuais de hoje, mas se você tivesse 13 anos a menos, o que tu montaria? Tu seria CLT ou tu seria empreendedor e qual seria? Cara, como você falou e comentou aí, eu sou muito fã de Flávio Augusto da Silva, né? Só um pouquinho. Um pouquinho além da conta. Porque são referências, cara. Então, assim, como você falou, você não quer ser grande? Então, qual é o cara grande que eu tenho que me espelhar? É um cara como esse. E ele conta uma história que eu sou assim, Bruno. Eu sou um cara muito imaginário. Ou seja, eu sou um cara que quando você conversa comigo ou lê alguma coisa, eu vou imaginar isso na minha mente. Então, o que é que ele falava? Que ele, com 20 e poucos anos de idade, né, na idade de Cauã, que ele teve o seu primeiro emprego lá, que ele nunca teve carteira assinada, pra você ter noção, nunca teve um registro na CLT. Ele, quando ia trabalhar, ele passava de frente a uma loteria no dia 30, e a loteria era arrodeada de senhor e senhora. E um dia ele perguntou, né? Que é isso? É a fila de quê? Do INSS. Então, cara, eu não quero enfrentar essa fila. Certo, mas eu tenho noção que você tem um perfil total de empreendedor, mas o que você acha que hoje seria uma boa empresa para se criar se você não tivesse hoje Não, se você não tivesse seus 4, 5 CNPJ, porque você é um multi-empresário aí, se você não tivesse CNPJ, eu vou abrir hoje um negócio do zero, que eu acho que tem potencial, só pra gente dar dica mesmo, assim, pro pessoal. Eu vou começar, então. Cara, hoje, se eu fosse abrir uma coisa do zero, eu teria uma equipe... Primeira coisa, era um trabalho que eu pudesse fazer de qualquer lugar.
Eu acho que isso é impagável. Por quê? Porque locação de local é muito caro. Então hoje eu tenho duas empresas que são locadas em casas, que tem toda uma estrutura de casa, que tem que ter pessoa para trabalhar na casa, tem que ter segurança, tem que ter câmera, tem que ter uma porrada de coisa. Então a primeira coisa que eu pensaria na vida é: quanto mais enxuta a minha estrutura, melhor. Segundo, estrutura de pessoas. Mesma coisa. Quanto menos pessoas e mais atendimento elas possam fazer, melhor, tá? Então hoje eu acho que eu iria muito para um lado digital. Eu acredito muito no digital. Eu iria para um lado hoje de infoproduto com conhecimento que eu tenho por causa das empresas, porque a gente já divulgou muito. Tu ficou brincando ali que tu me vê muito no Instagram. Então a gente teve um estudo, um aprendizado. Hoje eu iria muito para infoproduto. Eu acho que infoproduto ainda tá na moda, tá na hype, não vai parar de ter, porque os cursos, os ensinamentos presenciais vão cada vez diminuir. E principalmente o que a gente falou lá no começo. O cara tem uma faculdade de engenharia, mas ele não tem essa especializaçãozinha aqui que fulaninho tem que pode dar. Então, o difícil é você achar esse cara. E depois convencer esse cara a fazer um infoproduto. Mas eu iria para o infoproduto. Eu acho que eu amo tratar com o cliente. Amo, adoro. É a coisa que eu mais gosto na vida, é sentar na frente de um cliente e discutir sobre a problemática dele e tentar ajudá-lo, tá? Mas eu iria pro lado de infoproduto, porque eu acho que tem muito a crescer. E é o mundo todo, cara. Então, a pergunta foi: o que é que eu faria tendo esse conhecimento que eu Você tenho? tem hoje, Certo. mas com 12 anos a menos. 12 anos a menos. Ou seja, com 40... Tô brincando. Cara, eu ia pra questão educacional, Educacional, boa. entendeu? Presencial, Presencial e online. Ou seja, não quebra o outro, vamos falar assim. Porque eu poderia dar um curso presencial online ao mesmo tempo, por exemplo. Entendeu? pode, com certeza. Então, enfim, Pronto, eu acho que essa parte educacional nunca vai morrer. jamais. Não tem como, Jamais. cara. Jamais, jamais, jamais. Até porque o nosso braço hoje, do zero, a ideia é uma só, é justamente esse braço educacional. Entendi. E tu, Gal, o que é que tu abriria aí? Dá uma dica aí, vai que tem alguém olhando a gente que faz, opa, calma, disse que eu tenho que abrir tal coisa, eu vou abrir. Sei não. Nutrição, né? Nutrição. foi- 12 anos atrás. Não, hoje, né? 12 anos atrás tu era de menor de idade, era crime, inclusive. Hoje, se você fosse abrir uma coisa hoje, se você não trabalhasse aqui, com o conhecimento todo que tu aprendeu com o Rodolfo, com o conhecimento todo que você tem de tecnologia, vocês não sabem, tá? Mas a gente poder botar uma foto do antes e depois do Cauã, né? É. Ah, O menino tem uma alimentação regrada, educador, vai pra academia certinho, é um orgulho aqui. eu sou um cara que eu gosto de várias áreas, né, ao mesmo tempo. Gosto da área da saúde, gosto da área da tecnologia. Eu acho que eu uniria essas Saúde e áreas. tecnologia. Saúde e tecnologia. Hoje a gente sabe que o pessoal tá cada vez mais geração saúde, né? Uhum. Hoje, cada vez menos as pessoas estão ingerindo álcool, por exemplo. Então, eu talvez criaria um aplicativo, uma empresa que criava aplicativos para unificar essa parte de saúde com a parte da tecnologia. Trazer informações de forma rápida para as pessoas. Não que não tenha hoje em dia, pode até ter esses tipos de aplicativo, mas eu acho que eu criaria isso. Fica interessante, os três têm um ponto em comum. Tecnologia, vocês notaram? Que eu fiz, eu iria para infoproduto. Uhum. Tu iria para aula presencial e Online. digital online. E Cal falou do aplicativo, ou seja, cara, a tecnologia tem que estar do lado da gente em todos os momentos. Vai ter aquele hype daquele cara que que faz. Eu amo comer, adoro comida agora. Poxa, tem uns hype de vez em quando que você não entende aqui em Recife. É o cara que não entrega de delivery, que faz cachorro quente feito antigamente. Isso bomba, velho. Mas por quanto tempo? Exatamente, as modinhas, né, cara? O cara não pode viver de modinha. Mas assim, a tecnologia, eu sou da época do bate-papo do UOL, pô. Do Mirk. Do ICQ, do Mirk. Mirk era entendeu? bom demais, Era cara. lindo, Ó, maravilhoso. se alguém estiver vendo aí, vamos criar um Mirk de novo, era muito bom. Você Muito botava lá, massa. canal Recife, canal Eu Casa já fui Foto, era operador muito do bom. canal Recife, já fui IRCOP, enfim, meu irmão, eu sou tecnologia desde meus 15 anos de idade, eu amo tecnologia, cara. Sem tecnologia a gente não... Porque no final a galera fala de IA hoje, mas tecnologia tá aí há muito Muito. tempo, cara.
Eu não vou lembrar quem foi que falou, mas disseram que a primeira vez que a IA foi usada foi em 1957. Aí é muito tempo, cara. É muitos anos, é porque, obviamente, as coisas são militares, né? Sim. Como internet. Internet foi usado na guerra. E a gente vai receber muito depois, né? Ainda de escada, né? Ou é aquele barulhinho que você tem que Do fazer na modem história. era lindo demais. E aí, o que a gente pode falar mais? Tecnologia. Rapaz, tecnologia não tem pra onde correr, né, velho? Tecnologia é um negócio que... Cara, tem um assunto bom de tecnologia. Porque agora eu vou botar administrador. Ó, agora a gente vai botar o crachá aqui da maior e melhor administradora de Pernambuco, Com quiçá certeza. do Brasil. Tá certo. Como é que tá o carro elétrico, velho? Pois é um negócio que é tecnologia, como acabou de falar, né? Mas é uma novidade que os condomínios têm que se adequar às normas. E quais são as normas? Porque eu já vi que tiveram duas mudanças, né? Teve uma norma nacional e depois cada estado, cada município, não vou lembrar dela exatamente, fez uma adaptação. Não, mas é o seguinte, por exemplo, o que é que a pessoa tem que entender? Condomínio não é casa. O cara chegar, o cara comprou um BID, tô na minha casa, vou lá e instalo lá o negócio, conecto na tomada e acabou. Isso é uma coisa. Mas condomínio não, pô. Condomínio tem todo um estudo por trás disso, ou seja, a capacidade de energia que vai chegar para os apartamentos, será que vai sobrar para essa questão do carro elétrico? Então, primeiro tem que fazer um estudo para saber se o condomínio ele tem a capacidade ou não de fazer essa instalação, entendeu? Depois disso, tem que fazer uma assembleia para poder aprovar, deixar E uma instalação com gente técnico. séria, né? Claro, obviamente, porque no final é isso, cara. Se você não contrata pessoas sérias, se você não contrata responsáveis técnicos, você só vai gastar dinheiro, vai jogar dinheiro fora. E como pessoa física, o que é que tu acha do carro elétrico? Não tive ainda experiência, Não teve curiosidade, não fosse tive atrás. curiosidade também. Não, sim, é algo muito caro também ainda. Eu acho que poderia ser mais barato, vamos falar assim. Porque veja, um BID hoje, aquele pequenininho, é 120 mil reais. 119, Né? Então, assim, não vejo muita. Tem que fazer muito cálculo para saber aí de fato, questão de PVA, de combustível, enfim. Mas hoje eu ainda não tive nenhuma curiosidade ou desejo, né, de ter um carro. É a terceira vez, né, no mundo automobilístico que o carro elétrico entra. A gente teve o Gurgel elétrico aqui no Brasil, há muitos anos, é Itaipu, o nome do carro. E não entrou. Eu acho que dessa vez. Brasileiro, né? Brasileiro. Eu acho que dessa vez ele vai entrar para ficar, eu acho que vai ser tendência. Eu acho que os early adopters, que são aquelas primeiras pessoas que querem a tecnologia, estão comprando e estão testando. Eles estão testando para, no meu caso, eu amo tecnologia, mas eu não quero ser o primeiro porque eu sempre sei que sempre vai dar bug. Aham. Mas, cara, eu acredito que daqui a 5, 10 anos, no máximo, 90% dos carros vão ser elétricos. Óbvio. Mais uma vez, vai ter aquele cara que mexe em carburador, que já tá fora de linha há 15 anos. Aí vem a questão igual o DVD, etc e tal. Exato. Então, mas pra furar essa bolha vai demorar muito ainda, porque é muito. Tu acha que vai demorar? Vai, porque pra você mudar essa frota, irmão, não é do dia pra noite, entendeu? Mudar a frota de carros a combustão, eu não sei É, a se frota, 5, né? 10 anos aí, sabe? Isso aí muda também com questão de energia, né? O quanto a geração de energia vai estar suficiente. Também. Também. Tem assim, o que eu vejo, cara, é o seguinte, existem as tendências, né, existem essas modas e tal, como você falou, já é a terceira vez, eu nem sabia disso, por exemplo, lembro do Gugel, obviamente, né, mas não chegou nem Não, nem produziu em produzir massa, eu e acho. tal, mas enfim, é algo que eu também tô aqui na expectativa, esperando o que é que vai rolar aí durante mais algum tempo lá na frente. Eu acho que o que vai rolar muito é o seguinte, Carl falou da nova geração, que é a geração saúde, que não bebe, e o que eu vejo, eu tenho 2 primos mais novos que não querem ter carro. Também. Eles querem andar de Uber. Pra que ter carro? E eu passei, eu amo carro, adoro carro, a combustão, que faz barulho, solta fumaça, eu acho maravilhoso. E eu passei 2 anos e meio sem carro, a gente vendeu o carro para um investimento lá na minha casa, e assim, é inegociável o quanto é mais barato você andar de Uber. Como eu visito muito cliente, eu não pago estacionamento, eu não pago flanelinha, eu não levo multa, eu trabalho no carro, o que é ruim no claro. final da história, Aham. mas eu trabalho no carro, mas o prazer de dirigir falou mais alto. Mas eu tenho 100% de certeza que se as pessoas hoje não quiserem ter carro próprio, elas conseguem tranquilamente. E eu tenho carro hoje, pra ser sincero, porque eu tenho filho, velho. Se não fosse isso, eu também andaria de Uber, tranquilamente.
Porque a facilidade de você ir, de buscar, de trazer, de pegar. Só tem teu surf lá, que de vez em quando é complicar um pouquinho, né? Mas eu pego carona com os amigos. É. Resolve sempre. E eu acho que para terminar, eu queria primeiro agradecer, né? Eu adoro podcast sem assunto, porque a gente vai falando um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu ainda tô com uma lista gigante aqui de coisas para falar, mas a gente deixa para um quarto episódio. Com certeza. Com o Carl sentado aqui. É, isso aí. Talvez a gente inverta. Eu vou para lá. E a gente falou de sonho. Tem um livro, né? Sonho Grande, que é maravilhoso, inclusive. E a gente falou um pouco de cada sonho da gente. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem mesmo para quem vai ouvir. A importância desse sonho, a importância de cada um ter seu sonho e não sonhar o dos outros, tá? Ó, cara, tem seu sonho. E o que é que a pessoa pode fazer para conquistá-lo? Perfeito. Deixa eu começar, porque eu queria acabar contigo. E a gente dá aquele close bem bonito e acaba, fechou? Eu, tu e ele. Eu acho que todo mundo tem que ter seu sonho, que é o caminho e principalmente o combustível que ele segue. Eu sou capitalista. Eu acredito que... Eu sou capitalista, mas eu não passo por cima de ser ou ninguém. São coisas muito diferentes. Eu acredito que muitas das coisas são resolvidas com dinheiro. Eu vou ter um monte de hate agora, mas cara, se eu tenho dinheiro, eu consigo pagar um plano de saúde bom para minha família. Se eu tenho dinheiro, eu consigo botar meu filho nas melhores escolas, não necessariamente as melhores escolas de ensino, mas de educação, que eu acho que isso é um grande diferencial. Meu filho hoje tem 4 anos e eu não botei ele na melhor escola que vai ensinar para vestibular. Não, eu botei ele na melhor escola, na minha concepção, para ele ser um homem de verdade. Ser um ser humano de verdade, eu vou mudar essa palavra. Ser um ser humano de verdade, que tenha sentimentos, que saiba do certo, saiba do errado. Então, acho que o dinheiro proporciona muitas coisas. Então, eu sou capitalista. Eu acredito que todos os sonhos são baseados em dinheiro, tá? E o que eu digo corra hoje atrás do seu sonho. Amanhã, você já ter perdido um dia. Ah, mas eu só consigo 5 minutos por dia. São 5 minutos. Eu tô com muita preguiça de fazer conta, mas 5 minutos todos os dias durante um ano... É um monte de minutos. É um monte de minutos, tá? Eu já falei algumas vezes aqui que eu tenho TDAH, eu não consigo ler, mas eu me botei ler livros que não me interessam, eu não consigo. Minha cabeça vai pro espaço, mas eu botei uma meta na minha vida, ler 2 páginas todos os dias. Eu botei uma meta na minha vida, voltar a correr pelo menos 3 vezes na semana. Cara, eu já tô na frente de 90% da população. Com certeza. Então é isso. Mirem nos seus sonhos. Tenha claro o que é seu sonho. Tá? Infelizmente, ele é capitalista. Ele vai ser capitalista. Ah, eu quero ter saúde. Beleza, para ter saúde, tu tem que pagar academia, talvez personal, plano. Você tem que mensurar o quanto é seu sonho. Ah, meu sonho custa 10 mil reais por mês. Esse é seu sonho. E agora, o que é que eu tenho que fazer para bancar esse meu sonho? Perfeito. E comece hoje, porque amanhã você já perdeu o dia de hoje. Perfeito. Calma. Cara, sonhe alto, sonhe grande. E lembre também que às vezes não é que você não está fazendo errado. Às vezes não é que você está fazendo errado. Você só não está fazendo o suficiente do certo. Tem até uma imagem, Rodolfo costuma mostrar pra gente também. Uma pessoa lá lapidando, tentando achar o diamante. E aí faltando uma picaretada para achar o diamante, ela desiste. E aí ela estava fazendo certo, mas ela não fez o suficiente para encontrar o diamante. Então fica essa reflexão. Encontre o seu propósito, defina as suas metas, seus objetivos, execute, né? Porque também a gente costuma dizer que ideia sem execução é igual a lixo. A gente pode ter as melhores ideias do mundo, mas se a gente não se levantar da cama, do sofá, da cadeira e executar, a gente não vai chegar aos nossos resultados. E hoje é um ótimo dia para a gente começar de novo. Hoje é um ótimo dia para a gente começar. Isso aí. É isso aí. Então, antes de mais nada, agradecer aí, Bruno, também. Você é o único host desse podcast sem ser eu. Olha pra isso. Veja, e o único que veio 3 vezes. Teve alguém que veio 3 vezes. Veja a moral que você tem aqui, cara. Mas obrigado aí por tudo, pelos nossos papos, né? Que a gente cada vez mais cresce 1% todo dia. Então, para poder finalizar, dizer a você o seguinte. Que busque o caminho, a verdade e a vida. Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir do momento que você entender isso,
o teu sonho vai ser realizado, mas não vai ser de mão beijada. Então você tem que realmente entender o teu propósito, saber que teu propósito não pode ser agora, pode ser daqui a 5 anos, 2 anos, 3 anos, não sei, mas tem que seguir em frente, firme, e sempre entendendo e pensando nele, que ele vai te dar justamente o passo a passo para que você possa chegar lá. Então, é que a gente tem que lembrar sempre que a gente está aqui para poder amar o próximo, a gente está aqui para poder cada vez mais fazer o bem para o próximo. Então, se você por algum motivo está num ambiente que você não gostaria de estar, toma uma decisão. Não precisa sair agora, mas vai buscar outra coisa para que você possa substituir e chegar naquele teu sonho. Então, no final é isso. Quando você entender, quando você buscar o nosso Senhor Jesus Cristo, não tem como o teu sonho dar errado. Então, como o Cauã falou, hoje é um ótimo dia para poder começar de novo. 1% todo dia. Se você gostou desse podcast, curte, comenta e compartilha. Boa.